Foi. Boa noite, galera. Boa noite. Sejam bem-vindos para mais um programa Satélite. E hoje a gente está com as presenças ilustres aí do Marcos. Grande elenco. Grande elenco. O elenco da pesada. Apontando várias. O Batera Universal. O Marcos, historiador. Salve, boa noite. Então, boa noite pra galera aí. Quer falar alguma coisa? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite aí. Não, nós agradecemos a tua presença ilustre, nos prestigiando aqui no nosso programa. Desgruda do saco dele só um pouquinho, cara. Cara, deixa A gente quer fazer as honras da casa. Deixa que eu gosto de elogiar meus amigos. Ok, então. Aqui do lado temos Alexandre Pérez de Lima. É isso, Alexandre? É isso mesmo. É isso mesmo, né? Isso aí. Mestre em Sociologia Antropologia. e Antropologia. Como eu disse, Antropologia. E Mas quase vocês podiam falar doutorando, mais né? baixo, por favor. E quase doutorando em Antropologia também. Temos o Maestro Sujo. Aí, galera, queria agradecer ao Maestro Sujo pelo convite de eu estar aqui. Ele mesmo se Eu mesmo me agradece. convidei. É importante se convidarem, O eu cara acho. não me conhece, né? Sabe, tu ia Um gostar. abraço a todo mundo que está assistindo aí. E aos temos demais. o mais famoso aqui da turma, que é o Fagner Pech. Assim, mais Que não necessariamente é uma coisa positiva, né? Que Não, não precisa ser bom. A fama é negativa. É. Mas Fagner, já te apresentando, Fagner, quais são os patrocinadores desse programa? Antro Estúdio do Moisés Cunha, pra quem quiser gravar aquele peso brutal. Casa de Insetos, estúdio selo musical, pra quem quiser gravar um rap, um hip hop, uma psicodelia, um negócio muito louco, né? Um reggae também, não? Reggae Claro. também. Um reggae também. Gravo tudo tipo de som. Sendo bom, nos meus critérios de bom. Os objetivos, critérios. Sim. Comunica, da nossa amiga Priscila Fabiani. Grande Pri. Procurem aí no Facebook. Comunica, agora tá com medo. Agora eu só falo Comunica, não falo o resto. Gelo e Gelo Telekit, do meu amigo Filipinho lá. Por favor, liguem para ele, que ele traz para tua casa até as 3 horas da manhã a mais gostosa bebida. E é muito mais barato que no posto de gasolina, inclusive. E gelado. São Roque Barbearia Tradicional do meu amigo Tiagão. Grande beijo aí aqui na 47, do lado da farmácia Gafarma. Alô, Gafarma, paga nós. E eu acho que é isso aí, né? Eu acho que é isso. Bom, e para introduzir o nosso assunto hoje é sobre o movimento negro. Um assunto que tem suas polêmicas, tem sua história, tem suas raízes fundadas neste país, né? Principalmente no Brasil, né? Aqui da América do Sul, digamos assim. Então, Marcos, como é que começa o negócio do movimento negro? Cara, primeiro eu acho interessante a gente conversar um pouco o que te chamou, porque tu sugeriu esse assunto, né? Isso aí, eu achei interessante. Por que tu sugeriu esse assunto? Assim? O que te chamou a atenção? O que tu achou legal? Acho que dessa vez a gente faria um pouco diferente. Já que tu sugeriu o assunto, Claro. vamos deixar tu falar o que te chamou a atenção, o que tu achou interessante. Não, o movimento negro, ele me sempre chamou a atenção pelo seguinte. Eu comecei, sou brasileiro, mas me criei na Argentina, como todos sabem. Quando eu cheguei aqui, achei muito estranho esse negócio de cotas, e de cotas raciais para universidades, para concursos e tal. E no início eu achava que era meio estranho e meio injusto, digamos assim. Não entendi o porquê. Não entendia o porquê. Sim. E depois eu fui procurar e me informar e percebi que realmente existe todo um fundo disso, né? um porquê, sim. Um porquê e um porquê muito convincente. Isso na minha opinião, pessoal. Cada um tem sua opinião. Eu não sou do movimento negro, nada, mas eu gosto da história dos negros, principalmente neste país, que é uma mistura de raças, né? Principalmente africana. E é por isso que me deu a curiosidade de estudar o assunto. Daí eu sugeri a pauta, trazendo mais conhecimento, trazendo estudo, e principalmente convidando também o Alexandre, que é um erudito no assunto, digamos assim. Que estuda na área. Estuda na área da antropologia. E é isso aí. Eu achei interessante quando tu falou, pedi pra tu relatar, porque assim, ó, quando eu tava já há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, quando eu comecei a minha graduação em História, isso aí já era uma discussão, a gente já discutia, ainda tem sala de aula, porque e essa questão de cota racial, do porquê, se é ou não justificável, também a questão de identidade, isso é muito discutido no meio acadêmico. Porque também tem a questão, eu me lembro até que
uma das primeiras aulas que a gente debateu isso aí, era uma entrevista do Neymar que ele dizia que ele não sofreu preconceito porque ele não era negro, não se considera negro. Então ele quase tudo uma escala de Até o bonequinho dele do Ziraldo é branco. quase por uma questão de digamos assim, autoimagem, de reconhecimento. Mas enfim, ficando um pouco na questão da cota racial, que é o que mais me chamou a atenção quando falou na pauta. Sim. Tem um porquê, um fundo, até histórico para se explicar e contextualizar, e uma causa. E por mais que algumas pessoas critiquem ou achem que não é a solução, eu acho que a ideia hoje a gente propor esse debate é justamente enxergar que pode não ser a solução, talvez não seja a única solução, mas que é uma opção para lidar com um problema sério que a gente tem no país, que é a questão do racismo, que é a questão da discriminação, sim, que é uma questão de uma estratificação social, então, que é bem presente na nossa sociedade. E isso, essa questão da cota, que está dentro de uma política chamada de ações afirmativas, ela é só uma das ações propostas para incluir, para dar lugar para pessoas que estão até então à margem da sociedade, que estão segmentadas, né? Que isso tem uma origem histórica. Tem um porquê se a gente analisar. E muitas vezes as pessoas que criticam essas ações, que criticam as cotas, elas não consideram isso, não analisam essa questão a partir desse prisma. Elas vêm com um discurso falso, um ideológico de que tem que ser tudo em nome da meritocracia, tem que ser igual para todo mundo, sendo que a gente não vive numa sociedade igualitária, né? A gente vive numa sociedade bem desigual. Essa questão da meritocracia eu acho um grande problema, essa visão que as pessoas têm da meritocracia, e acreditar que as pessoas têm as mesmas possibilidades de entrar no mercado de trabalho, na escola. O cara imaginar que um filho de alguém que nasceu ali no Moinhos, sabe, por exemplo, tá igual disputa com o cara do Nordeste, que caminha não sei quantos quilômetros para conseguir chegar numa escola. Algumas pessoas ainda acreditam que se o cara não conseguiu por demérito dele, e não por uma questão toda de contexto que a gente tem de desigualdade mesmo, sabe? De baixa renda. Se tu pegar quantos anos terminou a escravidão, entre aspas, assim, né? Quando foi abolido? Quanto tempo faz isso? 1878. Então, teu bisavô e teus avós estavam nisso aí. Então é muito pouco tempo, entendeu? O teu pai já tá pagando o preço. Não, só para fazer um comentário em relação a isso, a questão de desigualdades e meritocracia, é importante se perceber que muito pouco do que fundamenta as desigualdades é justamente em relação ao que se está propondo em relações afirmativas, que é a relação Sim. das políticas públicas Sim. para melhoramento de uma Claro. determinada população. Então, se a gente recuar na história, porque o historiador não vai me deixar mentir, obviamente, sozinho, a questão é que após a abolição no Brasil, não houve políticas públicas de inclusão para a população negra liberta e entrar dentro do regime civil, do novo regime civil republicano, baseado na meritocracia, não mais baseado no estamento então, assim, entre aspas, do antigo regime imperial. Então, não teve políticas públicas de inclusão, enquanto que um outro segmento da população, quando se pensava, a partir até mesmo de teorias sociais da época, do meados do XIX até o início do século XX, de que havia um problema racial no Brasil, que esse problema seriam os negros e que se resolveria o Brasil embranquecendo o Brasil. Então tem todo um conjunto de políticas públicas que traz um conjunto de população para o Brasil. Elas recebem terras, elas vão pagar por aquelas terras, recebem maquinário, pode ser o mais esdrúxulo, mas recebiam, ou seja, e aí elas puderam acumular capital, puderam construir suas escolas, puderam construir seus hospitais, enquanto que um outro segmento da população fadado a foi deixado morrer essa população, que desapareceria, e não foi feito nenhum tipo de política pública
para essa população poder se desenvolver, se integrar e se desenvolver. Efeito paliativo nas coisas como tudo. Por favor, compartilhem essa live, vocês que estão gostando, né? Pra gente poder chegar mais longe. Nós estamos já compartilhando aqui. Mas é sempre bom pedir para todo mundo compartilhar para mais pessoas poderem ver este programa. É bem isso aí, o que ele falou. Não tem vamos assim dizer, primeiro que não tem um plano para essa população, né? que sai desse regime de escravidão. Porque é intencional não ter. Exato. É totalmente intencional. Aliás, eles precisam de mão de obra de qualquer forma. Não, mas não é só questão de mão de obra. Naquele momento, até como mão de obra, eles passam a ser desprezados. Porque imediatamente quando acaba a escravidão, logo depois, começam as zonas migratórias. Começam a trazer aqueles estrangeiros para trabalhar em lavoura de café. Europeus, exato. Então, aliado a isso, tu já tem toda uma política de branqueamento, tem toda uma discussão acontecendo dentro do meio, que a gente falou, dentro do meio de ciências sociais, e inclusive teorias que se propõem científicas, mas que reforçam o discurso de racismo, né? Intelectuais foram vítimas disso, como o próprio Lima Barreto, que eu já citei aqui em outro programa falando, que tiveram um grande problema com isso, que ficaram à margem da sociedade. Então, tudo isso daí acaba refletindo, entendeu? Na história, na construção dentro da sociedade. É difícil, a gente consegue dizer a data que acabou a escravidão, por meio da assinatura do documento. Mas quanto tempo dura uma mentalidade? Né? Quanto tempo perdura a mentalidade? Tu exclui, tu põe eles à margem da sociedade. Por décadas os negros ficaram fora das escolas, os filhos de negros eram proibidos de se matricular nas escolas. E não vamos nem falar em escolas elitizadas, quer dizer, sequer podiam passar perto, mas as escolas ditas mais próximas ao povo, mais populares, abertas, não era permitidas aos negros. A gente pensa, quando a gente fala em segregação, a gente pensa nos Estados Unidos, que teve talvez até um período mais contemporâneo, mais próximo ao nosso, uma história de conflito, mas a gente teve isso e talvez tenha arrastado isso por mais tempo por ter sido velado, talvez, né? Ter se agravado por ter sido velado. E ainda é, né? E ainda não está resolvido, porque constantemente a gente vê polêmicas na mídia quando alguém deixa escapar algum comentário e depois já corre para se retratar, não assumindo, mas que na verdade é reflexo de um racismo que está implícito. E tu tem coisas assim culturais, por exemplo, na música, se for pegar a galera que faz samba ou que vem de músicas que vem, sabe, que é da cultura negra, como é vista como marginalizado pelos demais, quando tu pega outras culturas musicais que não são, assim, hoje em dia. Se for pegar, tá rolando uma Oktoberfest com uma banda de baile, sabe? Aquelas coisas, tá tudo bom. Daí quando tem uma roda de samba, sempre é visto de uma forma... Mas é que a música é um terreno que é um pouco mais complicado para te falar, porque eu sei que é um dos objetos que eu pesquiso, assim, ela tem usos em determinados segmentos da história, entendeu? Não, até o período getulista o samba é uma coisa, depois é outra, aí ele faz parte da identidade nacional, aí ele passa a ser parcialmente aceito, tem um uso para fazer uma doutrina do trabalho, e até algum lugar pro negro, mas pro negro trabalhador, cara, tá com a carteira de trabalho no bolso, tem uma idealização, entendeu? Mas ainda assim, isso daí foi outra coisa que também acabou não se propondo a resolver. Na verdade, esses problemas que a gente vê que o fim da escravidão originou, acaba se tornando algo de longa duração, assim, e que essas ações afirmativas, elas são uma proposta de tentar começar a lidar com isso, entendeu? Exatamente. Essa é exatamente essa questão. De tentar começar a resolver. Todo mundo na época, quando começou a estourar a discussão entre 2003, 2004 e 2005, vivi de uma forma privilegiada isso na universidade, no debate dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fiz a minha graduação. É justamente essa questão, que as ações afirmativas, elas não são para salvar o mundo. Exato. Não é para resolver o problema. Vamos resolver o problema. Não, de forma alguma. Nós queremos botar um contingente que estava simplesmente ausente do espaço e incluir esse segmento da população, que é o segmento majoritário da população, uma população negra, com a pele mais escura, e que tu entrava, e que um professor dizia, que é um grande professor ali do departamento de sociologia, o professor José Carlos dos Anjos, falava:
para ver a segregação do que é Porto Alegre, basta ver o que é uma quadra da escola de samba, que é o restaurante universitário da URGS. Tu vê a diferença completa assim, do que são esses Isso, espaços. eu usei o exemplo de samba, porque eu gosto de samba, e eu tenho um estúdio onde 70% que eu gravo são grupos de rap, e por participar, e quase 80% de quem está envolvido com isso acaba sendo negro, e está participando disso, e como, quando a gente vai nos lugares, como é muito mais difícil para eles do que para minha banda conseguir no mesmo espaço. Como é muito mais complicado, eu vejo isso, que eu participo só amigos, então o cara vê, sabe, coisas que no fundo, a grande beleza do nosso país, tu ter essa mistura, sabe, é uma das coisas mais legais que tu tem, e por muito tempo foi feito, é tirar a beleza da gente, sabe, essa beleza. Como, se for pegar lá fora, como eles gostam do samba, de certas culturas nossas, que aqui o pessoal acaba tentando, de tudo que é jeito, colocar a margem da gente. Como tu falou, daí tu vê lá na URGS, na refeitória, tu vê no escola de samba, reflete ali a realidade, né? Exatamente. Os recadinhos, pessoal, aí, vamos entrar. Priscila Fabiane, boa noite, pessoal, boa noite, Pri. Boa noite, Manuel Soares, grande Lucas. Grande abraço, Manuel. Elisa Herrera, tua filha aí, Lucas, Beijo, olá. Denise Santana, baita programa, muito bom. Beijo, Abraço, Denise. Denise. Beijo, Denise. Onde é que vai abrir aí? Vamos ver, né? Já disse pra ela pra gente fechar uns eventos. E é isso aí. Jonas Crestani, larga meu objeto de pesquisa, Zé. Hugo Bossa. Esse é o cara do Lima Barreto aí. Eu falei pra ele que tu tava falando de Lima Barreto. Vem pra aí. Adão Santana, boa noite a todos. Todos e todas da Adão Santana, liderança do Lote Jardim do Cocão, vulgo Texas Ranger do Caminho do Bem, nosso grande Texas parceiro. Ranger, loteamento Sargento Cocão. Abraço, e é isso aí, galera. Continuando. Vamos voltar um pouco, fazer uma contextualização ou continuar dentro da contemporaneidade? O contexto, eu acho que o contexto maior, o mais importante desse contexto da escravidão, não tem muito o que falar do contexto histórico, acho que todo mundo sabe, né, entende. 1878 acabou. E vamos falar do que aconteceu depois disso, né? Exato. O mais interessante é compreender os desdobramentos desse fim da escravidão, né? Qual foi o Motivo. o motivo até Não, mas como que se o deu, né? desdobramento, o que aconteceu com essa população negra aqui no Brasil continua, né? Os motivos, como tudo na história, a gente pode apontar uma série de motivos. Claro que uns vão ter peso maior, outros menor, vai depender do enfoque, do discurso, mas eu acho que é interessante a gente pensar o que aconteceu, as consequências. Eu queria fazer um comentário. Esse período ele tem, vamos dizer assim, uma primavera de estudos, que é historiador também, né, Marcos? Tem uma primavera de estudos sobre o período que se convencionou a chamar, que não é muito bem delimitado conceitualmente, tem algumas indicações do que é o que chamam de período do pós-abolição. E como a população negra foi deixada à margens, não tinha educação, muitos poucos tinham acesso, zonas urbanas tinham um pouco mais de acesso à educação, ao letramento, e a história ainda está sendo contada sobre o que fazia essa população, né, após o fim da escravidão. Então, obviamente, sobreviver, trabalhar e sempre trabalhando nos piores regimes de trabalho possíveis, né? Que é essa massa que segurava não só o trabalho agrícola, mas como elas saíram do trabalho agrícola, elas migraram todas para as zonas urbanas e ali faziam todos os tipos de trabalho que faziam no período da escravidão e que continuaram fazendo já no período pós-abolição. Aí quando falo hoje em dia, fazendo um pouco de parênteses, empreendedorismo atual, a população negra sempre foi empreendedora porque nunca teve trabalho formal, sempre teve que se virar para poder sobreviver, né? Mas ao mesmo tempo também havia uma tentativa, principalmente nas zonas urbanas, de se auto-organizarem, principalmente nos espaços que hoje a gente se convencionou a chamar de clubes sociais negros, que eram entidades não apenas recreativas, mas tinham um caráter cultural, educativo. Muitos tinham um registro nos estatutos de que o associado, quando morresse, teria um auxílio funeral, uma coisa que para nós parece ridículo, mas na época era fundamental ter
um auxílio para poder enterrar as pessoas. Ainda é caro, menino. Eu queria muito um auxílio funeral. Verdade. Daniel Rocha botou aqui, ó. Cada país produz o seu tipo de racismo. Qual é o nosso? É uma pergunta, né? Ele tá perguntando se há divergências. Esse nosso tipo de racismo, né? Não só da pessoa negra. Não, eu O acho que existe o nosso especificidades. Não, o nosso racismo ele tem uma peculiaridade, porque ele se entrecruza entre dois fatores. Até três, mas para ficar mais fácil são dois, que ele é o fenótipo que te diz, mas isso varia de situação em situação e varia também de região para região no Brasil. Tem especificidades nessa questão do fenótipo, mas ele é basicamente de fenótipo e por causa justamente dessa população não ter se desenvolvido, ser continuado periférica, a gente continua sendo associado também ao racismo de marca e ao racismo de origem por classe. Então, esse seria os nordestinos. Não só, mas é que assim, é um país continental, então tem matizes disso. Todas as questões regionais se gradações. acentuam ainda mais nessa situação. Ainda mais nessa situação, exatamente. Mas, basicamente, o que funciona em todo o Brasil é marca e classe. Então, o racismo, ele tá... Muitas pessoas dizem, não, resolver o problema da pobreza é dizer que é pobre. Mas não, porque ainda tu tem um fator fenótipo que se associa e que torna mais desigual ainda a relação. Então, esse seria o racismo à la brasileira, de marca associado à classe. Isso que tu falou, tu disse que tipo a pessoa que fala assim, não, eu sou negro, eu vejo que tem racismo, mas eu não vou dar bola para não incentivar o racismo. Tá errado? Olha, é uma questão da pessoa... A questão não é tá errado ou tá certo, a questão é que existe no coletivo. Da pessoa se posicionar. Se ela não quer se posicionar bem, ela vai viver uma vida muito mais difícil. Porque a pessoa que vai numa empresa, tem relatos de caras que se formaram já no ensino superior e relatam situações de racismo em empresas que vão buscando emprego e que justamente para não querer entrar em conflito. E aí tu tem que entender muito essa frase, a pessoa que não quer, porque ela pode estar numa situação em que ela tentar fazer o murro na faca ali, ela vai... regredir um certo caminho que ela... Regredir, que eu digo assim, exatamente, uma conquista que ela conseguiu que é importante para... É importante, então a pessoa não quer gerar mais conflito e fica engolindo esses sapos, mas é uma situação terrível. Que a gente está tratando aqui também uma questão que é experiência, é uma questão que a gente está tratando do indivíduo. E o racismo aqui, a gente tem que tratar como uma questão que a gente tem um problema coletivo, um problema social. Exatamente. Porque também conheço pessoas em locais que a gente não pode citar, mas que a gente sabe que são extremamente racistas. Não dá nome, Bento Gonçalves. Tem uma grande amiga que é funcionária pública em Bento Gonçalves, trabalha lá há 25 anos e disse que nunca sofreu nada relativo ao racismo. Ah, tá falando da cidade, mas você tá falando de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves de pessoa. Ela é negra. Sim. Cara, tu quer ver um grande problema. Tu quer ver um mas grande... aquela questão, ela é a única negra do rolê. Se tivesse tivesse uma galera... ela é a única negra do Como eu tô rolê. falando, que uma questão não anula a outra. A gente tá falando de uma questão social. Não, mas é que assim, ó, tem dois. Eu acho assim, tem dois. Nisso daí que o Fafá colocou, tem dois aspectos. O primeiro, que é o que o Alexandre falou aqui agora, que, cara, aí tu é o único negro ali, tu conseguiu te incluir, entendeu? Então, entre aspas, tu tá numa posição. Tu conseguiu conquistar uma posição, vamos colocar isso bem entre aspas, e te incluir, entendeu? Então, de repente, tu não acha que tu deva comprar a briga, entendeu? E a outra é a seguinte, erroneamente, tem uma, ou assim, digamos assim, ou não seria o mais adequado, infelizmente, essa pauta acabou sendo incorporada pelos movimentos de esquerda no Brasil. E aí, os outros movimentos, em vez de entender que, não, isso é importante, a gente devia bater junto nisso. Não, eles começam a tentar construir um discurso assim, ó. Não, se esses caras estão brigando por isso, a gente vai brigar ao contrário disso. Então, se eles estão dizendo que existe racismo, a gente vai dizer que não existe racismo, entendeu? E aí tu começa a tentar vender alguns discursos até baseado... Holiday. Até tentar vender um discurso até baseado na própria história, de um proto-revisionismo. Tu vê a questão do zumbi.
esse livro aí, todo programa que eu tenho que bater no guia politicamente correto da história, que é o guia imprecisamente correto da história. Imprecisamente incorreto. Aí ele vende grandes mentiras como grandes verdades, grandes novidades, né? Com recortes bastante tendenciosos. Assim. Refraseia a coisa. Não, e tira do contexto, e aí começa com a história, não. Mas os escravos, a escravidão sempre aconteceu, no mundo todo. Quem vendia os escravos eram os negros, eram os próprios africanos. O branco só fez o que os negros estavam fazendo, entendeu? Se vende esse discurso, tenta se vender, entendeu? Para tentar desconstruir, para tentar deslegitimar uma ideia de racismo. Sim. E é um discurso que é raso, entendeu? Qualquer um que for minimamente, que estudar minimamente, não precisa nem ter passado pela academia, tu vai ter compreensão de que é um absurdo, entende? Porque, primeiro, que tu pegar algo, um fenômeno, a escravidão, e que existe desde o mundo antigo, e dizer que ela foi igual em todos os períodos, é de uma pobreza teórica enorme, entendeu? Tu vai dizer que o escravo no mundo antigo é o mesmo do negro no século XIX aqui no Brasil. Não, entende? Tá, mas aí tu pega um negro igual o Holiday, que é vereador, que fala que cotas incentivam o racismo e são prejudiciais. Eu acho que é justamente essa questão. Ó. Eu vou bater na pauta da esquerda, entendeu? A qualquer custo. Então, tentando vender o discurso mais pobre possível. O mais grave que eu acho é os caras tentar bater no Zumbi dos Palmares. Ah, mas ele tinha escravos. O Zumbi dos Palmares, ele é vamos dizer assim, ele já é o fruto de uma nova vertente historiográfica dos caras que já são que já estão numa história crítica já de influência marxista, mas digamos assim, no que tem de mais moderno na história. Até então ele não era esse personagem, essa figura de resistência. E os caras tentam desconstruir isso com um discurso muito pobre, cara, entendeu? Dizendo que, mas na África também tinha escravidão, ele também tinha escravo, cara, não pode ser o herói do movimento negro. Cara, isso é um absurdo. Primeiro que ele estava à frente de um quilombo, né? Segundo, esse quilombo invariavelmente pegava, realmente retirava os escravos da fazenda. Alguns iam de bom grado, outros estavam satisfeitos com a vida na fazenda, mesmo sob o jugo da escravidão, e não queriam se juntar a eles. E aí eles não podiam simplesmente devolver o cara, porque agora já sabiam onde era o quilombo. Né? Então, tem que matar esse louco aí. Não, eles ficavam confinados vivendo no quilombo, tendo que participar da vida, entendeu? Mas eles não tinham a mesma vida que eles tinham na senzala, que eles não estavam expostos à mesma violência. Também tampouco estavam na casa deles na África, mas eles estavam num lugar de resistência e de luta, entendeu? Tinham sido levados. Então, essa questão de pobreza teórica, de vou vender o meu discurso a qualquer pano, que eu acho assim, que ou é assim, porque o cara tá mal intencionado mesmo, porque ele tá tentando desconstruir o discurso de qualquer jeito, ou é por falta de conhecimento. Ou é burro ou é mal intencionado. Eu não sei eu acho que o cara é mal intencionado. Se é falta de pesquisa, ou se é má intenção. Esses representantes de algum partido, geralmente o 90% é mal intencionado. Porque o cara tá querendo defender o lado que ele tomou a qualquer preço, sabe? E isso também é um fenômeno muito contemporâneo, não é uma... Ainda tem muito feijão com arroz para comer, para poder conseguir criar argumentos que tu relativize o processo escravocrata do Brasil, com esses argumentos absolutamente estapafúrdios, não tem condições nenhuma. Mas uma questão que o Marcos colocou, que é justamente dessa cooptação pro lado da esquerda, é uma questão ainda a ser discutida com mais cuidado ainda, principalmente quando se fala em relação ao movimento negro, que obviamente vão ir pro lado mais progressista, porque são movimentos que surgiram com um caráter de discurso emancipatório. Se tu quer tirar alguém de uma determinada situação, tu está propondo um discurso antecipatório. E qual é o espectro político que dá essa margem? Infelizmente, para o bem e para o mal, é a esquerda. Sim. É a esquerda que dá esse espaço. Ainda a direita, vamos dizer assim, mais light, mais moderada, ainda não percebeu que pode entrar nesse campo vindo com um discurso mínimo de emancipação. No Brasil isso ainda não aconteceu ainda, porque é um fenômeno muito recente. E os movimentos negros já têm uma clara tradição de ir para o espectro mais de centro-direita, falando em espectro político, né, do que o espectro da direita. Eu quero voltar nesse assunto, mas vamos de recadinho aí, Botos.
Adão Santana, um salve para todos. Abraço aí, Adão. Abraço Abraço todo o pessoal do Caminho do Meio aí. Jéssica Cortinaz aí, a vocalista da banda Endiabrada aí. Manda um beijo pra gurizada da Endiabrada aí. Tava foda do Arraial sábado. Sábado temos que dar a salva aí. Na finaleirinha. Tava legal. Tava muito bom. Vai falar no final, então tá. Eletros Montenegro manda aí um abraço pro pessoal todo. Já ia dizer pagar mais. A Jéssica aqui, infelizmente no interior o racismo é bem marcante, apreciei cenas lamentáveis. Quanto mais pro interior, mais evidente fica. Já morei em cidades onde isso era muito comum. Tem que também situar essa questão, porque na verdade essa questão racial, a princípio, é mais pra Serra, né? Não. Acho Então, que é assim, mais ó, pro Brasil, assim. Eu vou explicar uma situação que eu constantemente passo na universidade. Não falando da universidade, né, novamente, que é o espaço que eu transito com mais regularidade, espaços institucionais. Para ver como a questão é séria. Sempre quando eu falo em aula e tem um professor que não me conhece, obviamente, isso já aconteceu algumas vezes. Ou uma outra pessoa, um estudante, vem e me faz a pergunta: tu não é daqui, né? Não, sou de outro planeta. Caí do céu. Aldebarantes, né? Eu me criei aqui em Viamão. Sim. Eu sou daqui de Viamão, sou porto-alegrense, me criei aqui em Viamão. A vida inteira ali. Não, mas parece que você não é daqui do jeito que você fala, não tem sotaque e tudo mais. Aí é claro, uma pessoa jovem, negra, falando um discurso razoavelmente intelectual, articulado. Você não é daqui, você é de um outro lugar qualquer, não interessa, mas você não é daqui. Então esse é um tipo de micro... Isso com os professores, Alexandre? Um professor já veio me perguntar isso. Com professor? A capital ela é um amontoado e um microcosmo do macrocosmo como um todo. Ela tá falando da questão do interior como um todo. Do interior. Eu tô dizendo assim, tipo, em direção para Uruguaiana, em direção para Santa Maria, em direção para Torres, a situação migratória e da população lá é diferente, por exemplo, da Serra. Sim. Né? Tipo, todos sabem que eu vim da fronteira e lá não tem menor cabimento problemas raciais, porque a maior parte da população é turca e afegã. Né? E tem um contingencial negro muito forte. Exatamente. Então, a verdade para cada lado que a gente corre tem uma situação diferente. Temos aqui Eletros Montenegro falando aqui. Mas depois vamos voltar a esse tema. Vamos voltar. Adão Santana aqui, ó. Eu fui fazer uma montagem de umas lareiras em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, há alguns anos atrás. Fiquei dentro de uma Kombi para almoçar, por não conseguíamos comprar alimentos na região. Só para ter uma ideia da situação. Caxias é uma cidade bem complicada, né? Eu trabalhei lá também um ano e eles te discriminam não negros. Já vê que tu não é dali e já te discriminam. Tu imagina uma pessoa negra, uma pessoa amarela, uma pessoa rosa. Não, eu não me discriminaram, mas eu vi como discriminavam várias pessoas, assim. Eletros Montenegro botou aqui, ó, que o racismo está intrínseco na cultura. É preciso ensinar nossos filhos que se deve respeitar os seres humanos e não classificar uma determinada cor ou raça. Acho que aí é a raiz do problema. Quer ver? Eu posso dar um pequeno ensino que você falou, assim, ó, até a pessoa tá tão... A raiz da pessoa, o racismo, assim, mesmo aquele que não é, entre aspas, racista, que depois eu posso até comentar um fato que aconteceu com um amigo meu nele, e eu recebi um lance de preconceito muito forte, e no outro dia estavam os comentários, depoimento dele, e daí tem uma pessoa que não é racista, tudo, mas como que ela falou assim, ó, o cara é tão bom, ele trabalha, ele estuda, como precisasse justificar, ele precisa ser trabalhador e estudar. Exato. Tu não falaria isso de um branco, entendeu? Mas assim, não, ele é negro e ele trabalha e estuda. Eu não tava falando por mal, mas como já tá aquela coisa, assim, tu tem que já tá incrustado, né? Dá mais uma coisa que eu acho isso, sabe? É que nem aquela pessoa, assim, que se diz não ou não homofóbica, mas fala assim, eu não tenho nada contra gays, mas eu aqui Mas ela diz assim, não, ele é negro, mas ele é uma boa pessoa. Isso que eu já ouvi gente falando, não tenho nada contra gays, mas eu aqui... Eu já ouvi gente falando, ele é negro, mas tem uma alma branca. Eu gosto às vezes a pessoa não é, mas ela fala pra ti como já tá, sabe? Parece que tá no DNA da pessoa. Mas não é questão de não ser, porque a pessoa não consegue identificar. E isso já é uma coisa grave. Tá condicionado. Quando ela não consegue se reconhecer. Tá fazendo negrice já.
Mas Quando não consegue se perceber. eu gosto quando tem aquelas manchetes de jornais, tipo assim, houve um acidente de carro e daí que estavam no carro 4 pessoas e 3 corintianos, tá ligado? O cara, como se os corintianos não fossem pessoas. Várias vezes o cara separa os gêneros dentro do carro, né? Pra dar... por classe ou por questão racial. 3 pessoas e um gordo. Exatamente, um gordo na frente atrapalhando. Mas tem muito jornal que faz a manchete de capa assim, né? Até pouco tempo. E uma coisa que aconteceu também, que eu li logo depois do final, da assinatura do termo do final da escravidão, que teve lei, aprovaram leis tipo que não podia ter capoeira, por exemplo, não podia praticar o candomblé. Sim. Então a coisa continua, cara. Então não é uma coisa que terminou ali terminou oficialmente. Justamente essa questão. É um ponto que vai. Mas até hoje as religiões africanas elas estão nos cantos, assim, elas estão em camada. Vai pegar onde não, está uma acho igreja. Que hoje não tanto, né? Batuqueiro! Deus já era. Ele é batuqueiro, hein? Mas hoje as religiões são todas protegidas pela Constituição, né? Então, sim. E o nosso país é laico. Não, mas existe isso, né? Acho que a cultura o que ele está falando é formalmente. Formalmente o Estado protege a liberdade religiosa. Não só na prática. Africana. Na prática, bom, o Estado já não mais faz perseguição como fazia antigamente, fechava, parcelava. Mas ficou, como a gente estava falando, a questão condicionada. A condição condicionada ela existe. Formalmente nós temos. É a mesma coisa que a área. A área foi apenas um princípio formal. É a mesma coisa que tu começar a vamos combater o racismo, que é o comentário anterior que tu fez. Vamos combater o racismo dizendo que nós somos todos iguais. Tu dizer isso é apenas uma questão pro forma. Não é por decreto que se acaba com o racismo, não é por decreto que tu vai acabar com as classificações que as pessoas fazem cotidianamente através de fenótipo. Não vai dizer, não temos que classificar, não. É justamente esse o princípio que a gente tem que reificar, que tem que se salientar para poder acabar com o racismo, que é denunciando que as pessoas são classificadas por fenótipo. Exatamente. As pessoas são constantemente medidas e classificadas dessa forma. Quando ela tem um determinado tipo de pele, já vai associar a determinadas características que seriam socialmente imbricadas. E aqui que esse é o princípio do racismo. Queria ler um comentário da Jéssica Cortinaz. Ela comenta aqui, fui no jogo de futebol em Maratá e o juiz era negro. A cada foto do cartão vinham xingamentos extremamente racistas, todos ditos em alemão, e além de racistas, eram covardes, realmente. E eu queria citar um caso, que como o racismo não é só com os negros. Um caso muito famoso que foi quando o Bob Fischer, campeão mundial de xadrez americano, foi jogar a pré-candidatura ao título, e ele foi jogar na Rússia, e a Rússia dominava o xadrez, e até hoje domina, né? E sabiam que ele era o mais perigoso. E durante as partidas, o que eles faziam? Eles xingavam ele em russo, e se sopravam jogadas em russo, achando que o Fischer não sabia falar russo, mas ele aprendeu, porque ele sabia com quem estava lidando. Sim. Então chamavam de americano capitalista de merda e tal. E imagina tu jogar um jogo que tu precisa de concentração absoluta e os caras fazendo isso. E já é uma forma de racismo também, né? Chamando o cara de americano capitalista de merda. E mesmo assim, o cara conseguiu ganhar um título. Mas, então o racismo existe de várias maneiras, né? Sim, não, ele é totalmente... Como no caso do futebol, que é muito comum no futebol. Não, futebol não vamos nem entrar no mérito. Futebol são todos vamos dizer assim, as formas de preconceito acontecem. Homofobia, racismo, sexismo. É um campo fértil para futebol. Eu gosto muito do futebol, mas essa discussão é uma discussão candente, né? Fundamental, porque ali é uma metáfora da própria vida que a gente vive. E aí a gente vê essas coisas afora. Teve a repórter da Gaúcha, né? O cara xingou ela no ar, assim. Agora há pouco tempo. Teve o jornalista aquele? Tem nome de pássaro. Como é o nome dele? E tava com a câmera, achou que a câmera estava desligada. E terminou falando. Tu tá falando do William Vac. William Vac. Isso, sim. William Vac. Esse caso ali que foi terrível também, dado que perdeu o emprego. E perdeu porque passou na televisão. Senão não perdia. Se Senão fosse no backstage, ainda bem trabalhando. Que perdeu, mas infelizmente sabe que se não tivesse passado, o cara continuaria aí. Sim, tava ali. Alguém tinha dado só, não. Cuidado aí com o que tu fala, hein? Podia estar ligado a câmera. Sim.
Ou não falar uma coisa dessa num ambiente jornalístico, né, cara? Assim, tipo, a gente tem um monte E mesmo em de off, né? mesmo em off. É, mas Mesmo não, isso que eu off, tô dizendo, mesmo off. tinha que ser, se fosse Guarda pra off, ti, tinha que né? ser recriminado, mas a gente sabe que só Claro. porque foi ao vivo que acabou tendo uma assistência. Até parece que o então- câmera que filmou também era Sim. negro, né? Sim, sim, Botou foi ele, no ar, né? foi ele que botou no ar. Botou no ar. Botou no ar depois de um tempo, mas enfim. E é. Não, é justamente por essa questão, principalmente no ambiente de trabalho. O cara tá ali trabalhando, tá ali exercendo uma atividade de alta responsabilidade que é de comunicação Sim. para milhões de pessoas. E mesmo em off, o cara faz Sim. um comentário Claro. dessa monta. É um negócio que simplesmente é injustificável. Ele tenta justificar de todas as formas possíveis. Não, sociedade politicamente correta, não estou sendo... E no final eles colocam no papel de vítima. Tenta de tudo, né? Por favor. Tu fez uma piada racista e ainda se considera vítima. Que é esse que é um dos grandes... Eu sou vítima da sociedade. Sou vítima quando a pessoa ela pega assim na boca da botija, como diz, né? A pessoa ela se coloca no papel de vítima e não de uma ofensora. Teve um Uma coisa youtuber muito agora que comum, fez uns muito- comentários também, né? Verdade. Igual eu Sim. E que Ah, daí como é que é o nome? foi- Eu não vou saber o nome da pessoa. Eu Ele imagino falou que o imagino Mapapi, aquele da França, O num Mbappé, arrastão... isso. Não foi o Nando ia se Moura? dar, devia ser não foi perto. Nando Moura. Peraí que eu vou procurar aqui. Tá, e continuando aqui, Marcos, existe dívida histórica nisso? A dívida E por quê? histórica é nesse sentido aí. A gente pode citar o que a gente já tinha comentado aqui antes. Essa questão do não ter nunca teve um plano de exclusão, simplesmente Inclusão. de inclusão, exato. Tá mais para plano de exclusão. É o plano de exclusão. Exatamente. Exato. Porque, Plano. aliás, se tu for considerar justamente quando quem analisa a origem de códigos de lei, códigos penais, enfim, quando exatamente começa a ter lei contra a vadiagem? É justamente depois da abolição. Para prender quem? Quem é que está na rua sem trabalho, que não consegue emprego muitas vezes? É justamente o negro. Cozielo. É que parece, ó, que não foi o plano de inclusão que deu errado, foi o plano de exclusão que deu certo. Porque ele sempre foi. Entendeu? ele é Ele é meio, articulado. sabe, não é o de inclusão que tá dando errado, é o plano de exclusão que Dá tá certo. dando certo. Dá Esse é o certo. objetivo, isso que eu quis dizer. No fundo, eles estão conseguindo o plano deles, né? O plano não era de inclusão. A ponto que saiu da vadiagem é um clássico, sabe? Pra depois. E aí, voltando à música, me lembrou do caso quando o Cartola foi preso por vadiagem. Tava com violão, desempregado, obviamente. A coisa que ele conseguia vender eram as canções dele. E ele foi preso, foi Vila Lobos soltar ele. E ele falou pros caras da delegacia: vocês estão prendendo um gênio da música brasileira. Mas tem que deixar claro que música é tudo vagabundo, né? Tem o violão. Exatamente. Você O tá com o violão. tem que prender. O violão era uma ameaça. Mas se considera. O Vila Lobos falou aqui. O Vila Lobos foi soltar ele da cadeia. Sim, foi soltar isso. Foi soltar ele da cadeia e falou: vocês estão prendendo um gênio. E aí, realmente, era um gênio mesmo. E falando especificamente do Cartola, um gênio injustiçado, né? Porque Sim, o Cartola, se pegar na produção dele, ele tem algumas músicas no começo, muitas que ele vendeu, que não se sabe exatamente a autoria, um hiato gigante na carreira e vai fazer sucesso só no fim da vida, né? Sim, só depois dos 50, já 60 era, exato, já era bem mais velho já. E sendo que ele tava nessa de fazer música, de fazer composição desde novo, né? Sim. Então, isso daí é outro exemplo, né? O próprio Lima Barreto, que eu já citei ali, que eu falei antes, é outro cara também que era um intelectual. Um abraço, Jonas, aí, que trabalha com o Lima Barreto, que era um intelectual aí, um cara genial, os contos dele maravilhosos, cara com certeza crítico assim da sociedade, um cara que tinha uma visão única e que sofreu enormemente por questão de racismo, que teve junto outras questões que também eram bloqueantes na época, como o problema com o alcoolismo, mas tudo em função da discriminação, cara, que não conseguia trabalhar, que não conseguia, sendo que ele era muito mais capaz que muitos planos. Não tinha reconhecimento. Não tinha reconhecimento, foi acabar tendo reconhecimento posterior à obra dele, né? Aos livros, basicamente posteriores à obra dele. Então isso aí, essa questão de dívida histórica, se tu for pensar nesse cara que saiu desse regime da escravidão, esse regime perverso, foi pra rua, teve que ficar próximo dos centros urbanos para tentar conseguir algum emprego,
passou por vários perrengues para tentar construir uma vida. Pega o exemplo do Rio, por exemplo, onde no começo do século XX eles higienizaram a capital, abriram ruas, ele teve um plano de urbanização, empurraram as populações pobres que ocupavam esse centro justamente em nome desse trabalho, empurraram para as favelas, e aí já começa a se formar algumas favelas. Aqui em Porto Alegre mesmo, ali na volta do Cais, ali, muitas populações negras, o Areal da Baronesa, esses espaços que depois, de onde até saiu o Lupicínio depois, pega esses espaços aí, que eram ocupados por essas populações, e os caras que estavam trabalhando ali em subempregos, ganhando uma miséria, né, fazendo os trabalhos que ninguém queria fazer, ou que tinha para fazer, muitas vezes trabalhos, lavar uma roupa, trabalho braçal, mas que não tinha um vínculo, digamos assim, né, quase um subemprego, vamos assim dizer. Não precisava se especializar para fazer. Era uma condição algo temerária, dentro de uma realidade que o trabalho já era temerário, mas eles estavam numa condição ainda pior, entende? E aí tu vai dizer que esses caras aí tu faz uma história passando pelas gerações, como é que tu vai botar eles em pé de igualdade com a família que estava ali estabelecida, que já tinha, ganhou uma terra, já tinha terra, capital, tinha capacidade de produção, já tinha uma renda legal, podia ter seus filhos matriculados em escola. Como é que tu vai botar esses caras que vêm há gerações, entende? Já tem uma, digamos, vamos usar o discurso de tradição, de botar filhos para a escola, estudar e tal. Como é que tu vai botar em pé de igualdade com essas pessoas que estão lutando para sobreviver, entendeu? Então, a ação, a dívida histórica e a questão da ação afirmativa como tentar resolver um problema que é complexo, que não vai ser resolvido com uma ação só, vai nesse sentido, entende? Passa por isso. Exatamente. É um paliativo. Não é um paliativo, é como o Marcos falou, é o começo. É uma ação. É uma ação possível entre outros. Eu nem chamaria de vida histórica, eu chamaria de reparação. Exato. É uma reparação como um segmento da população, como eu tinha falado inicialmente, de um conjunto de população que não teve nenhum tipo de política pública, só foi deixado morrer, que esse foi o projeto. Então, que está com 100 anos de atraso em relação a um outro conjunto da população que teve políticas públicas para isso e que na hora de dar para uma outra população essas mesmas políticas públicas, agora é o mérito, agora é a igualdade. Não é falar contra o mérito, tem que ser meritório. Eu não sou contra a meritocracia, muito pelo contrário. A meritocracia ela é importante porque ela é um princípio de igualdade, mas o princípio da realidade no Brasil, ela não é igualitária. Então tu precisa tratar desigualmente aqueles que são tratados de forma desiguais. Esse é um princípio básico. É necessário, não é uma forma de discriminação, é uma forma de inclusão. É discriminar para poder tentar começar a incluir. Igualdade entre iguais, né? Funciona melhor. Sim. Vamos aos recados aí. Só o Eletros Montenegro aqui põe um pequeno... A Pan e o Mal estão assistindo e mandando um abraço para todo mundo. Beijo, pai. E Mal. Que Eletros Montenegro aqui introduz a questão de que o racismo não é exclusivo a afrodescendentes também. Cresci em Montenegro, né, e ouvindo vários adjetivos aos imigrantes alemães que povoaram o interior, como alemão podre, alemão nazista, etc. Existem racismos a muitas raças e, como eu disse, é cultural no nosso país. Avós e bisavós agiam assim e resquícios disso talvez ficaram gravados em nosso subconsciente. Sim, é o que a gente está falando do condicionamento, né? Simplesmente assim. Às vezes o cara nem se liga no que ele tá fazendo, tá ligado? Eu não sei, posso estar falando uma grande bobagem agora, Silva aí, me corrijam, por favor. Mas ele falou que tem outros tipos de preconceito, mas é que tem os outros tipos de preconceito no qual tu não vê por aí tipo, o pessoal saindo e matando o descendente alemão. Entendeu? Esse é o ponto, assim, que daí tu tentar se vitimizar em cima de uma coisa muito pequena. Não acho vitimização. Não, existe. Existe. Mas, por exemplo, o cara que é chamado, acontece, sou alemão, não sei o quê, sabe? Mas se tu comparar com o pessoal que foi... Não, mas é que comparar não é a palavra. A questão é que tá errado de todas as formas e em todos os níveis. Né? O pequeno ato claro. ao grande ato tem que ser combatido da mesma forma. Eu acredito assim. Que no momento em que tu deixa, como a gente está falando aqui, tu negligencia as pequenas coisas, mas o ponto que eu quis dizer que acaba ocasionando as grandes coisas. Mas o ponto que eu quis dizer isso é porque muitas vezes tu vê pessoas ou mal intencionadas ou com pouco esclarecimento, fala assim,
chamar alguém de negão é racismo, mas se chamar de branco, daí não pode. Sabe? Que daí fazem uma coisa ao contrário. Sabe? Eu já vi pessoas falando, não posso falar, se eu falar... Por Não exemplo, posso chamar ele de palmito. Sabe? Agora, se ele falar e fica usando uma outra coisa que não pode ser comparado, entendeu? Porque daí se chamar o cara de bicho é homofobia, mas daí se ele chamar o cara de hétero, daí não pode, sabe? Esse tipo de coisa. Não pode usar uma coisa com a outra, entendeu? E eu vejo, por isso que eu disse da questão do alemão, que eu vejo muitas vezes alguém falando isso aí. Mas quando falam no alemão, cara, mas perto da outra, sabe? De uma outra situação, é muito canto tu discutir isso. Sabe? Na verdade, tem que discutir. Não, mas é que é diferente, porque uma coisa é quando usam o discurso para tentar justificar, entendeu? O que a gente falou, porque eu posso chamar o cara disso, mas não posso chamar daquilo, aquilo outro. Eu falei. Isso é para tentar, quando usa para tentar justificar. É muito mimimi. Exato. Só disse isso pra te continuar, porque eu vi assim, tem uma pessoa postou e falou assim, bons tempos eram antigamente, porque hoje se eu chamar alguém de negão é racismo, mas sabe, se ele falar não é, daí começou a usar coisas querendo dizer que antigamente era legal porque não se ligava. Aí eles citam aquele negócio do cacete do planeta. Não existe, só que tem pessoas que usam isso, sabe? Esse é o ponto que eu quis. Sim, mas Mas pode ser nada, a ditadura era tudo bom. Parece que tá falando assim, nós estamos. Parece aquela pessoa que tá falando assim, estão fazendo um debate ali sobre a cultura negra. Quando vai ter sobre a cultura branca? Isso é racismo se não tiver. Entendeu? Não precisa, entendeu? Lauren Ritter manda um salve pra galera de Imbé aí, pessoal. Salve pra Lauren. Beijo. Deixa eu até mandar um beijo pra ela aqui, que é uma das organizadoras do evento lá de Imbé. Tava maravilhoso o evento. Beijo. Cuidou de mim muito bem lá. Tony Mal aqui manda um abraço pra ti, Alexandre. Abração, pai. Alemão Rafael também tá online, mandou um abraço aí, Alemão Louco, a parceria. Aí, Alemão. Alemão. E é isso aí, continuando a pauta. E a Jéssica disse que músico é todo vagabundo da risada, é verdade, né? A gente sabe bem. Né, Jéssica? Eles tentam afirmar esse negócio de música vagabunda. naquela época era diferente, porque teve aquele... Aí eles botam aquele negócio que porque no Cacete do Planeta teve um quadro que era Chocolate Cumprimenta, que era o Hélio de la Penha cumprimentando as pessoas e ninguém achava aquilo errado e todo mundo ria. Mas aí quando eles começaram a tirar onda dos gaúchos, que os gaúchos eram gay, nós tudo ficamos putaços, tá ligado? Não, o planeta tem que parar com essas piadinhas. Até o discurso racista, ele tem datação, né? Tem coisas que são... Pode ser datado historicamente, tu consegue localizar cronologicamente da sociedade. Desde o começo do século XX, que tu acha que esses discursos, tentando usar uma justificação pseudocientífica, dizendo que os negros têm inclinação para delinquência, ou dizer que imputar determinadas características, ou depois, mais por fim, agora com humor, tu consegue ver. Mas eu acho que é interessante a gente ver que já está num tempo de pensar diferente, né? De não ficar lamentando que não se pode mais isso ou aquilo, mas de pensar, mas já está na época de avançar a mentalidade, de mudar, né? E as ações afirmativas servem justamente para isso, para tentar mudar um pouco a mentalidade, né? Eu falei, quanto tempo leva para mudar a mentalidade? Eu acho que o mais difícil é isso, porque isso aí que permanece. Costume, né? Exato, hábito, mentalidade, costume, certos sinônimos. Isso são coisas que se perpetuam, né, na sociedade, né? Sim, com certeza. Não é de um dia pro outro. E eu queria voltar especificamente com o Maestro estava falando, é justamente quando tu faz uma piada preconceituosa contra uma pessoa negra, ela não é possível comparar quando faz uma piada com um branco, porque aquilo ali está associado a uma cadeia gigantesca de preconceitos que a pessoa sofre cotidianamente e que estruturam uma mentalidade que está em todo o país. Está tentando se acabar com isso. Quando tu faz uma piada, pode fazer uma piada com o branco, sei lá, leite azedo. Isso não vai impedir a pessoa de acessar o mercado de trabalho. Esse é o ponto que ela não está associada a uma cadeia. Ela não vai estar em casa em depressão. E daí quando tu vê a pessoa falando, bom tempo aquele que podia fazer isso, por favor, né? Não, isso não. Não, cara, a tentativa é o contrário disso, sabe? Para pensar que foi justamente esse tipo de coisa que cria mais desigualdades ainda. Parece ser uma coisa, as pessoas acham que é uma coisa pequena, relevante, porque justamente elas não tem esse sentido da experiência de passar por isso
reificadamente, constantemente. Sim. Eu digo isso, é cansativo, tu cansa. Tu cansa em situações até muito piores de tu perceber que tá sendo seguido. Tu entra num Zafre da vida, tu tá seguido o tempo do momento por um segurança. Isso é um saco. Abraço, Zafra. Beijo aí pra todo mundo, Zafra. Não, vamos pagar nós. Abraço, mas se seguir, ó. Não, mas olha só, Mas, enfim, olha só. é uma situação, é um saco. Assim, É Tem um saco. outra questão. Eu não vou, se eu começar a ficar em casa chorando por tudo isso, vai ser, é uma merda. Vai ser- Mas é um saco. Vai ficar, Pra vai quem ser- passa vai sobre ser isso, que eu simplesmente tu escuta uma piada, começa e fica assim, né? Puta que pariu. Perdão do palavrão, pessoal. Mas até, Aqui pode. mas até também, Alexandre, outra questão também que vai dentro dessa coisa de tentar transformar a mentalidade e de transformar também a universidade, e que as pessoas ficam no segundo plano, que as pessoas não trazem para o debate, acho que também às vezes de forma desonesta. Tu que tá na UFRGS sabe. A questão da cota não é só racial, mas ela também, desde que ela foi implementada, tem um ênfase também pro lado econômico, correto? Porque tu tens que ter, por exemplo, tu tens que ter cidade de escola pública, tem que ter até um X de salário para ter acesso àquelas vagas. Uhum, Não basta só se autodeclarar negro, correto? É óbvio que E tem muitas fúria, a vezes, gente sabe além que de tem. cotas, isso foi transformado. Mas Inicialmente, praticamente a maioria das universidades, elas, pelo menos em universidades, não estou considerando concursos públicos, mas só para universidades, eles têm levado isso em conta também. E isso também ajuda a essa população que estudou em escola pública, que não teve acesso a uma educação foram grandes elitizada, beneficiários. Exato. Grandes a beneficiários. se beneficiar. Se beneficiaram amplamente, não que seja realmente pelo benefício no sentido muito positivo Sim, do termo, de incluir, né? de incluir uma outra população que antes também estava ausente da universidade pública. Que via isso como utópico, né? Que achava que nunca ia ter chance, porque talvez tivesse que trabalhar, não ia ter tempo de só estudar para aquela vaga, né? Sim. Tivesse que conciliar sua realidade de vida com a tentativa de chegar, e aquilo como distante, né? Como não tem possibilidade de acontecer. Né? Tem um, eu acho que é um sociólogo, não sei se é antropólogo, Cabelê Munanga, Isso. antropólogo. Ele tem um texto muito bom, estava lendo, ele diz que é importante essas inclusões, no sentido de que quando, por exemplo, num determinado bairro de periferia, alguém se insere nesse espaço da universidade, ele também serve como exemplo e inspiração para outros. Claro, porque isso é ele fundamental. vê Porque aquele viu o filho indivíduo da Dona Maria ali. ele vê o indivíduo que teve acesso e pensa, não, eu Exatamente. também posso, né? E aí vai atrás também. Exatamente. Então, ele diz que essa também uma das é questões um dos fundamentais. viés também que é importante trazer, implementar essas políticas. Delas existirem em algum momento elas têm que existir, porque não vai acontecer um milagre e as liberdades vão se abrir para todo mundo. Né? Se a gente não se não tiver ações nesse sentido, essa política de isolamento, de segregação vai continuar existindo. Não, esse ponto que colocou, Marcos, ele é o fundamental, ele é o mais importante, porque não só para entrar na universidade pública por um sistema de cotas, de ações afirmativas, mas para incentivar esse contingencial que não vê numa perspectiva da educação, vê que há uma perspectiva. Sim. Então não vai ser necessariamente pode ser numa privada, pode fazer um curso de especialização, um curso técnico de enfermagem, o que for. Isso já dá um up de inspiração, de autoestima. Não, se o fulaninho, o filho da fulaninha ali conseguiu, eu também posso. Sim. Então, é nesse sentido. E aí a gente começa a falar, podemos começar a falar em meritocracia, que as pessoas vão começar a ir que é atrás. aquilo que a gente estava falando, aquele cara que passou pela cota, daí entrou no mercado e o filho dele não vai entrar pela cota. Depois Pode ser. Não, isso quer dizer, a ideia pra gente chegar ali é o cara que entrou pelas cotas, de repente o filho dele não vai precisar, porque ele conseguiu entrar no mercado de trabalho a ponto daquilo. Essa é a ideia dos desenrolar de tudo, né, cara? Na importância das cotas. Mas um amigo meu fez criou uma frase muito interessante, assim, que é de se pensar, que é quase uma piada, mas ele falou assim, claro que as cotas têm que ter um tempo de duração no Brasil, ao mesmo tempo que durou a escravidão. Só isso. Isso é Porque no período final a gente tem que ampliar e endurecer, que nem escravidão. Exatamente. Jéssica Cortinaz botou aqui, não existe racismo mais ou menos pesado. Racismo é podre independente a quem é destinado. O alemão disse que cultura branca não existe. A Jéssica perguntou, cadê o Boto? Em Houston. Chegou.
Édio Carvalho, somos Chegou o todos corpo do diferentes, Walter, mas você tá somos sem todos iguais. E o Daniel Rocha falou que nos Estados Unidos existia uma lei chamada Only Drop Rule, Sim. regra de uma gota de sangue que discriminava qualquer americano que tivesse algum grau de parentesco africano, asiático ou não europeia. Aí são, como a gente estava explicando antes, cada país vai ter sua peculiaridade de racismo. Em Cuba vai ser uma coisa, nos Estados Unidos vai ser uma outra Os coisa. americanos são doentinhos, né? Sim. Não Não que nós sejamos muito melhores que eles. Não. Ninguém quer dizer que tá vendendo saúde também, né, mano? Não que nós sejamos muito melhores. O Brasil tem um sistema complicado. Não, eles deixam as coisas claras, entre aspas, né? Eles deixam a coisa muito clara, tem um negócio, é não misturar, é não... E tu quer que começou a chamar de apartheid, apartar, é separado mesmo. é separado mesmo, e deu. Não E tem... tu quer ver uma coisa que é Até hoje. que fica relacional, tu vai. Muito Tu pode ser branco, tu pode ser alvo, tu vai pra lá. Tu é latino. Tu é latino e acabou. Bota cor, não bota nada. Tu entra no pacote, tu é latino e deu, cara. Estratégia entendeu? de parque latino-americano. E não vem com esse papo de sou brasileiro, isso aqui. Não, velho. Tu é latino. Tá E acabou. mexicano, cala a boca, mexicano, vai. Ô, Alexandre, uma pergunta. Tu que tá há muito tempo já dentro da URGS, te formou lá, fez mestrado, agora tá doutorando, né? Tu vê uma evolução de entrada de negros, pardos na universidade? Mudou bastante. Mudou muito. Na época que eu entrei em 2005, era eu no noturno, que 50 pessoas entram sem no diurno e sem no noturno do curso das Ciências Sociais. Da minha turma dos 50, que entraram só eu mais uma colega de negros. No início? No início, 2005. 2005. Depois de 2007, 2008, a coisa começou paulatinamente a mudar sensivelmente. E do outro lado, a galera começou a se indignar cada vez mais. Olha, cara, tem gente que se indigna, é muito difícil ver qual é o termômetro disso pra saber se tem pessoas que se indignam. Tem muita gente que se indigna. Estão perdendo a minha vaga. Óbvio, a vaga sempre foi pra esse mesmo tipo de gente, pra pessoa branca, de classe média, classe alta, óbvio, quando perdem espaço dentro de uma universidade pública, vão sentir isso, que é uma perda que é um privilégio. Era um privilégio. Quando tu quer um privilégio, obviamente que tu vai gritar, vai espernear. Isso é básico, até, podemos dizer, normal. Esperado. É esperado, exatamente. É esperado. Esperado que isso aconteça. Em relação às cotas como teve muita repercussão, ainda tem muita repercussão sobre isso, tem uma música que fala cota não é esmola, da Bia Ferreira. Isso. É muito linda a música. Assim, ó, e ela fala exatamente a diferença social que vive uma pessoa negra, né, de qualquer outra raça. E também tem outro cara que fala bastante, assim, que é um escritor que eu acho muito massa, ele faz vários contos a respeito da diferença social e do racismo, bastante sobre preconceito. É o Ferrez, que é outro cara que eu acho genial, assim. Eu li alguns contos dele e eu li um livro dele também, que é Capão Redondo, que mostra uma realidade que a gente não tem acesso, assim. É algo que é pesado, assim, sabe? Mostra bastante diferença. Não, exatamente. Hoje nas periferias do Brasil, que são majoritariamente negras, existem pessoas brancas fora do Brasil, todo lugar em desenvolvimento, como chamam hoje. E aí vive uma realidade absolutamente brutal, que não tem perspectiva de absolutamente nada. E o processo e a constituição da política de ações afirmativas é justamente para tentar colocar. Mas como a realidade ela é muito mais pesada, né? Agora tem esses escritores como Ferrez, uma série de outros que estão trazendo isso à tona, que começa a contar essa história do contemporâneo do Brasil, né? E mostra que ainda a realidade é muito brutal, principalmente em questão da relação da violência, do tráfico, da violência de Estado, que ela ainda tem o número de vítimas negras por armas de fogo no Brasil. O Mano Brown falou muito ela é um negócio exasperador, né? Mano Brown de Capão Redondo também. Então essa é uma... Tem a ver, na verdade está tudo a ver essa discussão, né?
Então, a realidade continua se sobrepondo muito mais aos ganhos do que estão se colocando com a política de justiça afirmativas. Como o Marcos falou muito bem, é só uma ação. Agora, uma outra ação que tem que se voltar profundamente é a questão da segurança pública, que o que se chama desde, pelo menos, os anos 70, que a gente chama de genocídio da população negra. Então, o Brasil ele é um grande túmulo de jovens negros, pessoas que simplesmente não conseguem se tornar adultos e envelhecer. Uma questão, o Estado ele começa com um Estado moderno, vamos pensar quando surgiu lá na Europa, ele pensou em criar populações para que elas crescessem, se multiplicassem, que essa ideia que seria para fortalecer um Estado. E aí a gente tem um Estado no Brasil que não protege a sua população, que não faz ela crescer e que deixa ela morrer com 18, 19, 20 anos. Então isso é muito brutal, é muito pesado, e que a política de ações afirmativas visa tentar dar um caminho para essa, mas e que não é só isso, para a gente ver que e só isso não realmente não sei mas se eu acho funciona. que essa questão aí é mais foda ainda. É mais foda ainda. Ela é mais foda ainda. Tem toda a razão. É muito complexo. Então, ter só uma política de acesso à educação, a gente está vendo que é isso, mas também não é só isso. Tem que ter outras coisas, tem que ter outras políticas em volta que pelo menos cessem isso e coloquem perspectivas para as pessoas não morrerem com 20 anos. Mas é justamente, eu acho lamentável tu ter que ter essa discussão explicando que as pessoas às vezes não compreendem, né? Que isso é necessário, né? Para transformar a realidade, porque tem que discutir cota, tem que explicar porque o fulaninho tem um discurso diferente do meu, vai querer atacar essa ação, porque não para tentar desfavorecer o que ele acha que é uma ideia, que é só ideologia, né? Na real, tem que explicar porque tem mais negro na favela. Não, mas é que também que eles ignoram esse fato, entendeu? Eles ignoram justamente o fato que, no sentido que a gente falou, que a polícia é uma num bairro pobre e a outra, a mesma polícia é outra num bairro de elite. Não aborda as duas coisas. Sim, tu viu nas manifestações agora. Exato. Teve um coronel da PM de São Paulo que falou... Achou do Rio? De São Paulo, foi de São Paulo. Se chegasse do jeito que chega na Zona Norte, na Zona Sul, né? Isso, exatamente. Um documentário que é só sobre o pessoal do Exército, não tenho certeza, mas está vendo, e daí tem essa frase, não sei se eles pegaram a parte dessa frase e colocaram, ele falando sobre isso, como eles são instruídos para trabalhar de forma diferente em cada lugar com um determinado tipo de pessoa. Exatamente. Acho que o nome é como se cria um assassino, algo assim era o nome do documentário, que era só com policiais falando sobre isso, como eles se transformam lá dentro numa espécie de assassino para um determinado grupo. Mas até no exército, cara, teve um amigo meu que serviu ao exército que eles separavam. Exército é feito pra matar. Eles separavam os locais, não, tu é da Restinga, tu é de não sei onde, vai todo mundo pra aquele lado lá que vocês vão ser a linha de frente da galera, tá ligado? Entendi o que tá falando. Sim. Dentro do exército. Tu serviu? Então vem cá que tu vai pra lá que tu vai ser a nossa linha de frente. Isso dá... velha bucha do canhão. Isso dá outro programa. O Rio Grande do Sul é outro celeiro histórico disso. Tu pega um movimento que é enaltecido, que é a Revolução Farroupilha. Não quero que o outro chore aqui, vou pegar na mãe. Mas, é falar da Revolução Farroupilha e o papel dos lanceiros negros na Revolução. Assim, que se fuderam. Que se ferraram, de primeiro a quinto. Eles entraram, eles prometeram, não, vai todo mundo ser libertado, vai ser legal. O corpo de infantaria mais temido no campo de batalha eram os lanceiros negros. E aí... Você imagina a gana que aquela galera tava indo. Não, os caras viam aquela lança, todo mundo se borrava literalmente, se apavorava. E aí prometeram pros caras, não, vocês vão ser libertos e tal, vai dar tudo certo, no final a gente vai resolver pra vocês. Conseguiram, proclamaram a República Rio-Grandense, acabou a Revolução Farroupilha, isso sim já é um problema em si, a própria questão de revolução, para alguns historiadores já discutem a ideia de revolução, mas enfim. E aí o que foi feito? Não tem libertação para ninguém. Para quem sobreviveu, eles foram massacrados, né? É só procurar no Google, bota aí massacre de Porongos, todo mundo vai ver do que se trata. Os que sobraram
foram negociados, foram vendidos, continuaram escravos e acabou. Tá E louco. nunca mais falou sobre isso. Foram Tá tudo entregues certo. a E- Fecha a cortina, já era. Hoje tem feriado em 20 de setembro, meu amigo, e ninguém fala disso, entendeu? Tá tudo certo. Agora, nos últimos anos, que tem algumas vertentes historiográficas, alguns historiadores estão se propondo a buscar alguns documentos, estão falando um pouco mais disso. Estão trazendo isso à tona. Estão trazendo isso à tona, mas aqui até então, há 50 anos atrás, ninguém falava Ninguém nisso. falava disso. Tava tudo certo, era só vocês negros, legal. Aconteceu. Estavam lá, se falava. Não sei exatamente, não precisa de mencionar exatamente 50 anos atrás qual era o espaço deles, mas que é um exemplo, que foram os caras que foram usados com linha de frente, com bucha de canhão, e depois, quando não era mais útil, simplesmente foram descartados. Né? Então, e não é num período tão longo que é bastante emblemático para a história do Rio Grande do Sul. Né? Então, nisso daí, tu já viu graves problemas, né? Ainda que esses eventos históricos sejam, na utilização deles, construções, seja uma tentativa de criar um discurso, uma idealização, que o historiador entende a que isso se serve. Essa questão do lanceiro negro ter ficado excluído, eu acho que é bastante sintomática, muito sintomático, de ninguém falar isso, de não lembrar, né? de ter esse esquecimento seletivo. Né? Não, e uma coisa a lembrar que Bento Gonçalves da Silva era quando ele morreu, ele legou o quê? 40, 70 escravos, não vou lembrar o número tinha, sim, no testamento dele, ele legou em torno de 40, 70 escravos. Ele era um escravocrata. Sim. Diziam que ele era imperialista também, mas Sim. a Uma pública é um... pergunta para vocês, agora por curiosidade, daí você poder dar um dado melhor. Na questão de racismo com o negro, qual o estado no Brasil que talvez tenha uma porcentagem mais forte que é de racismo com o negro? Olha, Qual... não, como eu tinha falado, isso é por isso que eu difícil disse, de porque, medir. É difícil de medir, porque os índices de, vamos dizer, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano das populações negras, se comparar por estado, a diferença de estado para estado do Brasil, ela não é nenhuma, quase nenhuma. A mesma desigualdade que tu tem no Nordeste, tem lá no Alagoas, do Renan Calheiros, vai ter encontrado. É uma pergunta por desconhecimento interessante saber, assim, porque... É bem proporcional. É proporcional, mas como eu falei, em cada região tu vai ter um matiz de racismo, vai ter uma lógica diferente da composição, enfim. Aí vão ter características diferentes, vai dizer que um é mais eu falei suave, isso porque a gente começou a comentar dentro do Tá Rio ruim Grande pra do todo Sul. mundo. A gente comentou dentro do Rio Grande do Sul a própria coisa do interior, que dentro do Rio Grande do Sul a gente vê uma diferença, por isso que eu perguntei numa visão de país todo. É que até tu queria comentar a respeito do interior, né? Tá. Não, é que basicamente, como o Rio Grande do Sul ele teve uma ampla gama, historicamente, aí tá o Marcos aqui pra me ajudar também, teve as maiores levas populacionais trazidas de imigrantes desde o meados do XIX, desde do Segundo Império, no final do Primeiro Império, início do Segundo Império, desde os alemães, italianos, foram trazidos, vieram com mão de obra, criou um estado que é majoritariamente branco. E aí tem a questão, e como isso vai se relacionar com o processo da escravidão e da presença do negro. E o problema vai ser que tem um pequeno mito, que é uma discussão que também tu vai me ajudar, de que os imigrantes que vieram para cá no período da escravidão não tinham escravos, o que não é verdade. Não é toda a verdade. Não é toda a verdade. Alguns que se tornaram, entre aspas, médio proprietários, tinham um contingencial pequeno de escravos domésticos para lá trazeres. Então eles tinham, principalmente nas zonas alemãs, que é a população europeia mais antiga, então tiveram uma relação de perto com a Alemanha. Talvez os italianos, o pessoal que vem mais no final do XIX, com certeza não. Mas como tem esse período do final da abolição e eles chegaram pobres aqui, esse contingente europeu, só falando do Rio Grande do Sul, esse contingente chegou pobre e querendo trabalhar, então eles queriam, para se diferenciar da população negra que já estava ali trabalhando, não, eu não sou escravo. Já começa assim a coisa. Sou trabalhador, não sou escravo. Eu não sou escravo. Começa assim a coisa. Então, depois do pós-abolição, toda a peste, que a população negra ela é marginalizada e tudo mais, isso cria raízes, todo esse contexto histórico. Mesmo assim, demograficamente falando, eu não sei se o Estado brasileiro, o Estado do Rio Grande do Sul, desculpa, é majoritariamente branco hoje. Mesmo porque eu estava vendo, dar uma olhada
uma olhada na densidade. Tem que ver com. Dando uma olhada na densidade demográfica, basicamente 15% da população gaúcha que é descendente de vamos botar nórdicos aí, né? Não, mas o que tem? Não, Vamos categorizar o Brasil. Vamos botar eurodescendentes. Aí põe tudo. Mas é que eurodescendentes entra portugueses e espanhóis. Daí a parte sul do estado toda, junto com o resto das migrações, entra. Mas a princípio 80% da população tem. 60% da população tem descendência africana, hoje. Sim. Né? Mas tu fala em termos de Brasil? Não, Rio Grande do Sul. É o que está na densidade demográfica dos últimos números. Dos últimos números do IBGE, que eu tem que ver com cuidado. Depois vamos ver com cuidado esses dados. Mas o número que eu me lembro do último recenseamento do IBGE, os autodeclarados dentro da categoria do IBGE, que é uma questão... Aí tem um problema também. Não, aí é um problema de Estado, classificatório. Tem que ter um critério. Mas ele é autodeclaração, que é uma... É o critério, mas é autodeclarado. Mas é autodeclarado, tem que ter. Tem que ter um critério. E aí chega, o número está entre 24% até no máximo 30% do autodeclarados do censo do IBGE, na categoria negros, que entram pretos e pardos. Né? E índios também, não? Não, a indígenas é uma outra categoria. Aí sim, é uma categoria. E eu havia um vídeo no Facebook, a gente está falando sobre isso, que os caras fizeram uma pesquisa, pegaram várias pessoas, holandeses, alemães, algum africano e tal, e descobriram que no DNA, por exemplo, de um holandês, era próximo a uma pessoa negra. Essa é uma outra questão. Pô, mas é uma questão legal. É uma questão legal de se muito legal, porque a pessoa branca, que era holandês ou alemão, disse, pô, mas eu sou parente dele. Porque isso é a questão de... todo mundo é descendente. Não. Vamos colocar nos seguintes termos. Com calma. Todo mundo. Ponto final. Vamos com calma. A questão é a mistura de Não. Todo mundo ainda... houve a descoberta dos australopitecos africanos, mas ainda todo mundo descende do afarense. Mas aí a gente já entra em Darwin, que pra mim já é polêmico, já não é uma coisa certa a teoria de Darwin. Já entra em Darwin, né? A teoria de Darwin pra mim não parece pra se afundar, né? Isso aí a arma ficou aqui, ó. Mais um pouquinho a boia não alcança você. Só vou dar sinal quando tinha muito. Tá, vou ler os comentários pra acalmar os O que tá falando, Marcos? Não, peraí que a gente disse que não acredita no Darwin. Não, mas isso tá outro problema. Porque a princípio alguns pontos ele contesta o darwinismo e ele tem razão. E eu contesto mesmo. Mas isso aí é o problema do programa. E eu contesto mesmo? Como assim, cara? Outro programa. Já começamos o debate. Não, outro programa. Antes os caras também não sabem. Alguns comentários. Vai me explicar isso aí. Vai. Alguns comentários. Vou voltar pra esse ponto. Jéssica Cortinaz da Leboto é o pai de uma mina mais punk que eu conheço. A Morgana, com certeza, ela é. Ana Paula Oliveira, eu gurizada, não posso assistir o programa de você porque o Fafá não gosta, não é verdade. Fafá gosta sim, esse programa qualquer um pode assistir. Claro. Lil Henritter, essa mulher é maravilhosa. Tá falando, acho que da música do Javalindo. Canta e luta contra o racismo. Ouçam depois. Ouçaremos. Não existe palavra, mas ouçaremos. E Eletros Montenegro diz que acredita que além de ter as cotas, como a população negra é maior número no Brasil, deve haver uma união para se eleger deputados, senadores, governadores, prefeitos e vereadores que defendem essas ideias de inclusão. Perfeito. Muito bem. Esse é o poder do voto. Do voto. Do voto não. O poder do voto tá abolido. A gente aboliu. Aqui tirou abolido. O problema disso aí, cara, o problema dessa questão de que tecnicamente a maioria devia ter um maior número de votos, etc., cai na questão que é explorado em algumas formas de governo, que é a famosa tirania da maioria. Né? Eu acho que o voto tem que ser democrático, ponto. Simples assim, né? Não é a cor da pele que vai definir o caráter dela, também a gente tem que deixar bem claro isso. Sim. Deixa o Holiday de novo. Mas ninguém falou isso, cara. Não, mas é que ele está dizendo que de acordo com a densidade das questões, devia ter um número de cadeiras. Não foi isso que ele falou. Ele falou no sentido de eleger gente. Pessoas que defendam as pautas. Independente de independente de raça, né? Independente de qualquer coisa. É isso que eu estou falando. Aí cai naquela outra questão que tu definiu no programa, que isso é uma questão de cidadania. Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Com certeza. Um ponto que eu achei muito legal, que a gente falou um pouco, eu poderia até falar um pouco mais, que o Paulo produziu o programa,
no qual tu disse assim, quantas pessoas, por uma questão de esquerda e direita, e tá ligado mais à esquerda, como as pessoas acabam se voltando contra esses movimentos, porque alguns partidos defendem Só isso. por birra. Então o cara é antipetista, o cara é anti não sei o que, então ele vai totalmente nos candidatos que estão defendendo. Mas é que o Alexandre explicou bem, ele até explicou bem essa questão. O papel da esquerda é ser mais progressista, né? Enquanto a direita tem um caráter mais conservador, é inegável. Dentro desse prisma ideológico, tu vai ter variações, vai ter gradações, vai ter partidos que se colocam em determinadas posições, às vezes até dentro do contexto histórico, né? Que vão se modificando dessa história. É só tu pegar a história recente do Brasil, últimos 20 anos, tu vê isso muito bem. Mas com certeza tem esse debate bem vivo e ele e tu consegue identificar bem essa questão ideológica. O Fafá falou do Holiday, pode ser um exemplo. Tem tantos outros aí que os caras eles batem nessas políticas. Quando tu vai ver a argumentação deles, tu vai ver que é meramente ideológica mesmo. É pra vou atacar a ideologia do outro. Sim. Vou tentar desconstruir o discurso do outro. Eu toquei nesse ponto porque ele acha que assim ele vai estar, de alguma forma, deslegitimando uma pauta que ele acha que é. Mas, na verdade, essa é uma pauta em comum. Né? Eu falei isso em relação a gente estar falando de ter representantes. Isso aí bate diretamente por não ter representantes dessa causa, muito por estar contra o outro, por uma birra. Sim. Não, e que isso se vai aos poucos se cristalizando como um posicionamento político partidário, de espectro político, que é muito grande. Isso dá pauta daí para ações efetivas de racismo? Não, de questões de se reescrever a história mesmo. Como aconteceu com o Partido Soviético e o Zionismo, né, no século XIX ainda, quando eles escreveram aquele manual que hoje muita gente acha que o manual zionista, que muita gente acha que é verossímil, né, e que na verdade foi uma criação de um partido simplesmente para tirar crédito de uma raça, né, e para criar uma certa fobia contra aquele povo. Partido Soviético, o quê? Não, no século XIX, quando eles criaram o manual zionista dizendo que os judeus tinham um plano de dominação mundial. Está dizendo começo do 20, então vamos dizer. Era, começo do 20. Revolução foi 17. Oi? 1917, a Revolução, você está falando? Não, mas isso foi bem antes, foi em 1885, se não for memória. Aonde? Sim, foi na Rússia. Foi na Rússia. Mas manual zionista. Sim. Não, é exatamente isso que eu estou dizendo. Que a questão de... Tu começa a tornar uma questão tão intrínseca à política que depois ela pauta uma ação efetiva que pode ser muito mais... digamos mobiliza assim, mais. Pode ser muito mais suscetível ao povo, né? E muito mais fatal a atrasar toda a história que vai vir posteriormente, né? A ponto que muita gente ainda cita esse manual hoje, que tem alguma questão anti-judia, né? Sim. Mas é que parte, é bem verdade que parte desses movimentos políticos pode ser um traço comum até, ou que perceberam, fazendo uma retrospectiva histórica, ou perceberam que tu te aproximar dessas pautas, tu acaba mobilizando gente. Né? Então, isso é interessante de partido político, a gente sabe, é mobilizar pessoas, né? O interesse vai ser esse, vai tentar aglutinar pessoas de alguma forma. Beijo, Bolsonaro. Mas eu queria fazer um comentário em relação a isso, de uma outra forma, falando que eu tinha falado anteriormente. Essa é uma questão muito recente, porque todas as pautas da questão racial, do racismo, de política de ações afirmativas, inicialmente nunca partiram de nenhum partido, elas foram autônomas do que hoje a gente conhece como movimento social negro do Brasil, que é o movimento social mais antigo do Brasil. Se a gente pegar as lutas dos quilombos até os abolicionistas, é o movimento social mais antigo do Brasil. A galera que se juntou. Que está aí desde sempre se juntando para tentar fazer alguma coisa. Então, todas as mobilizações, todas as ideias, elas sempre se constituíram de uma forma muito autônoma do movimento negro em relação a partidos. Mesmo dentro dos partidos de esquerda, a pauta da questão racial era uma pauta extremamente marginal ou simplesmente nem existia. Porque nos partidos de esquerda clássicos, de inspiração socialista, a questão é a questão de classe.
tem questão de raça. Você viu? É uma coisa muito contemporânea isso que está Sim, entrando. é novo, é novo. É uma coisa nova. Antes não tinha. Antes eram algumas figuras que entravam para dar um exemplo histórico muito interessante de falar sobre ações afirmativas. Alguém pode levantar essa lebre. As ações afirmativas, o Brasil fez uma cópia dos Estados Unidos. Ah, sim. Bom, primeiro, as ações afirmativas como política de inclusão ela foi inventada na Índia ainda depois da independência. Logo depois da independência, do sistema igualitário e tudo mais, sistema de castas, eles para acabar eles criaram a política de ações afirmativas. E no Brasil, para mostrar um exemplo de como a história não é contada, principalmente a história dos negros politicamente organizados, tem uma grande figura exponencial do contemporâneo movimento negro do Brasil, que é o Abdias Nascimento, que foi senador da República. Ele era suplente do grande Darcy Ribeiro, antropólogo, historiador, militante, político, muito conhecido. E o Abdias, ele organizou no início dos anos 40, logo depois do final do Estado Novo, ele organizou 2 congressos do negro no Brasil. O primeiro foi em Campinas e o segundo no Rio de Janeiro. E o segundo no Rio de Janeiro coincidiu que era com a Assembleia Constituinte de 1947, 1946-47. E nesse segundo Congresso do Negro do Rio, teve, eu não sei como, ainda não, aí precisa de uma pesquisa histórica, com detalhe pra gente ver que como a história não está devidamente contada. Apareceu um deputado constituinte que era do PSD. O PSD era um partido de centro-direita. Cara branco de centro-direita que foi lá e levou a pauta. E qual era a pauta que o Abdias e o segundo Congresso do Negro colocavam? A inclusão de políticas de reserva de vagas para negros no ensino médio e no ensino superior. 1947. Quantos anos atrás? Antes dos Estados Unidos. E essa história não está contada num livro de relatos da vida do Abdias Nascimento que está lá. Não digo jogado, mas só que ninguém pegou para falar. Eu fui lá procurar nas atas da Assembleia discussão racial, e que tem uma discussão racial nas atas ali, nas notas taquigráficas da Assembleia Constituinte, e ali tem uma discussão, aí volta para a discussão do Exército que ele falou. Aí tem uma discussão ali sobre se existiu ou não o racismo no Brasil. Aí tem um deputado falando que não existe, que não sei o quê, e eu não sei por que eles entram na discussão militarista. E aí entra a General Flores da Cunha, vocês já devem ter ouvido falar, e fala, mas existe o racismo no Exército, na Escola de Formação de Superiores, explicitamente não admitida a entrada de negros. Isso em que época? 47. 1947. Nas discussões da Assembleia Nacional Constituinte de 1947. 71 anos atrás. Há 71 anos atrás. E o comentáriozinho do Júnior, hein? Aqui, ó, Júnior... Não, primeiro aqui, antes do Júnior Pires deu olá. O Eletro Montenegro, dados do IBGE, 91 milhões de brancos, 82 milhões de pardo e 15 milhões de pretos. Então o Boto tinha um pouco de razão. Júnior Pires, avisa o Brasil. Fafá. Vou botar Não, no Brasil. Rio Grande do Sul. 91 milhões do Rio Grande do Sul. Brasil. 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 Ele falou Brasil e tu tava falando Rio Grande do Sul. É. Tá. Júnior Pires, avisa o Fafá que por mais que eu não more mais no país, assisto ele ainda. Júnior Pires de Londres aí. Abraço, Tem Júnior. The Campfield Rock. Vocês não têm noção como funciona a política aqui na Europa. Por Então, favor, fale, conte Júnior. pra gente. Compartilhe. Muito bom. É muito interessante saber o que O que tá rolando agora, né? Qual é o babado agora na Europa? Qual é o babado da Europa? São os imigrantes, que aí recai toda uma questão de racismo também. É muito interessante que em Portugal eles usam... Nós não temos racismo em Portugal, nós temos xenofobia. Fica assim, né? Muito mais tranquilo, né? Eles falam sério. Boaventura de Sousa Santos fala assim, que é um grande sociólogo de Portugal. E eles falam, em Portugal não existe racismo, existe xenofobia. Aí tu fica assim, tá bom. Ok. Ok. A gente já esperou essa parte. A questão migratória na Europa é a questão da Europa de sempre, né? E a Europa foi formada por ondas migratórias o tempo todo, tanto é que existem números hoje, existe um estudo de antropologia que diz que a população europeia original, digamos assim, já passou da linha de reprodução e eles daqui a 50 anos já não vão ter mais descendentes, por causa do número de descendentes, né? Que a princípio teria que haver uma certa multiplicação, que já passou da linha, então a princípio a Europa de novo está se tornando uma outra coisa, eles têm que aceitar. Sim, e eles não aceitam. Exatamente, Histórico, eles não entendeu? Porque
faz parte da história deles, né? É uma questão da região, né? Não é uma questão de quem está ali agora, de quem se sente dono. Não, e do próprio colonialismo que eles inventaram. Que eles inventaram. Para todo mundo. Eles estão recebendo de volta. Bom, Alô, família vocês real. construíram A batata tudo. tá assando. Nem falo em questão de Inglaterra, né? Na questão da Europa é mais grande que isso, né? Mas com certeza a Inglaterra também tá inclusa nessa questão. Mas é interessante ter falar que tem um programinha na internet que tu baixa e tu, com poucas variáveis que tu programa ali, tu consegue ver o passar do tempo, todas as ondas migratórias que tu inclui no sistema. Então, se tu, por padrão, ele já vem com uma simulação do mundo atual. Então, ali ele mostra ali as variáveis, os povos, ali as questões, e daí ele vai te mostrando, põe ali tipo 500 anos, daí ele põe no passado de 500 anos todas as formações de fronteiras, modificações de fronteira, ondas migratórias que acontecem. E daí o programa bate exatamente, se tu botar as variáveis que ele pede ali atuais, ele mostra exatamente o mapa como ele é hoje. Pra ver como o programa bate com a realidade. Assim. É bem interessante o programinha free que tem na internet. Não me lembro o nome, Depois põe o link. Seria interessante deixar até o link aí no Deixaremos programa depois pro pessoal, né? Júnior Pires, que no Brasil hoje tudo é racismo. É complicado. Mas, Júnior, o que você queria, o Brasil, ele é construído em cima do racismo. É um negócio. Nunca foi diferente. E o Elétrons Montenegro falou que tem 2 milhões de amarelos, tudo fazendo pastel de flango. 817 mil indígenas. Ele não se Dados aguenta, ele de não se aguenta. 2010. O sem base. Não posso falar dos pastel de flango. É bonito. É melhor que tudo seja racismo do que nada seja racismo, né? Porque o discurso de negação até aqui Ótimo, não deu em Não nada. funcionou. Não deu em nada. ótimo que a menor população declarada é de indígena. Pois é, 817 mil indígenas. Não, Mas e é uma amarelo, população mas- que, apesar mas do é pela extermínio, é uma população que foi exterminada nesse país Sim, antes não, da é o que eu China. tô dizendo. Na verdade, Mas mesmo assim, eles estão aí, o mundo deles acabou, e a população deles está aumentando. Sim. Então é uma população admirável, uma série de culturas e são admiráveis por essa própria resistência. Foram exterminados, eles não. Nós vamos continuar aqui até onde der, existindo. E Mas contraditoriamente mas o aí- território está diminuindo, né? Enquanto a população aumenta, o território mas tá diminuindo. aí entra a questão que nós estávamos declarando. Nós estávamos falando antes que é a questão da declaração. O cara autodeclara indígena. Só que daí te pergunto o que é um indígena. O que é um. Tá, Sim, porque, tipo assim, eu tenho sangue indígena. Eu também. A questão não é de... Bom, no caso do negro, E daí? no caso do negro, essa é uma questão que eu queria voltar justamente. A questão é justamente... não é a descendência, no caso do negro, é o fenótipo, é o que Aí que está, apresenta. Fenótipo. No caso dos indígenas, vira uma situação um pouco mais complexa, porque nós temos os indígenas que a maior parte, talvez 80%, ela é aldeada. Ela vive em aldeias, em torno de uma cultura. E, obviamente, existe um contingencial, que é o descendente. Esse é um problema que até os antropólogos colocam. João Pacheco de Oliveira coloca esse problema dos indígenas urbanos, que são os descendentes, mas que não estão aldeados. E não estão declarados também. Mas no IBGE apareceu esse contingencial que se declara como indígena, descendente, mas que não está aldeado, que não se aproximou da cultura, se distanciou, enfim. É uma questão que ainda não há respostas para isso. Esse é o que não ponto existem, problemático, né? que não- Inclui olhando na população. exatamente, não existem movimentos políticos ainda. É uma questão política a ser Sim. ainda em aberto. É isso. conceito, né? De conceito, como é que tu vai dar conta. E política também, né? Uma Dessas curiosidade- pessoas se curiosidade identificarem, Sim. de como elas vão se colocar. E aí vai criar muita treta entre os indígenas que são, não, vocês não são índios, que não sei o que. Aí cria treta. Aí Tive cria imposto do documento da cria problema. declaração. No caso das ações afirmativas, os Provam que a indígenas família que está na são fronteira desde reconhecidos 1780. são os indígenas aldeados. Eu sou gaúcho da É que é fronteira aquele que a mesmo. gente imagina que usa com casinha. Não, sim. Que torce pro Flamengo. Uma hora eu Fiz a camisa do Grêmio. Exato. Eu tenho um colega antropólogo que Sim. fez pesquisa Tá ligado? Aí fizeram a pressa dele ali do Minha tia Grêmio, mandou. que bonito, assim. Nós estávamos rastreando Muito legal. essa origem da família e Aí tem uma foto dos indígenas com E daí os tem uniformizados de Grêmio.
Tem a Eles certidão, adoram futebol, tá? tem a certidão de casamento da minha bisavó e nela está declarado o nascimento dos meus trisavós. Então, e ali mostra que a minha família está na fronteira desde 1780. É fundador do Rio Grande do E Sul. Tá? na fronteira. Só a FUNAI bota a mão em ti. Na é isso que fronteira. eu tô dizendo. Na fronteira da realidade. Eu sou realmente um gaúcho da fronteira, tá ligado? Porque eu ainda achava que minha família tinha vindo de Uruguaiano, de São Borges, mas não, mostra ali que uma hora no Uruguai, uma hora em Livramento, mas eles estão ali desde sempre, tá ligado? Tu veio pra ver a mão, tá voltando. Acabei. Um abraço aí pra galera. Obrigado, Bruno. Tô aqui representando. Pela sua família. Obrigado. Fundador do Rio Grande do Sul. Tu falou de tem uma comunidade quilombola aqui. Que até foi Eu tinha uma curiosidade, como é que tá a situação política daquela sociedade quilombola que tem ali Aonde? ali no meio do bairro Nobre, eu não sei que bairro é aquele. Da família Silva, tu fala? Eles têm já o título da propriedade, mas só que ainda foi titulado um pedaço do território, né? Principalmente o pedaço que eles estão ocupando. Mas tem ali os lindeiros que ainda tem o processo de desapropriação, e aí precisa ter dinheiro para poder fazer as indenizações das benfeitorias. É todo um processo complexo. Mas no final, tu acha que vai acontecer o uma conclusão? Não, eles já estão com o território titulado, já aconteceu. Eles estão com o território titulado. E o que é o território ali, pra quem conhece a região? Eu passei ali na frente ali, que rua é aquela? Aquela ali, pra quem vem da Carlos Gomes, é a João Caetano. João Caetano, exatamente. E ali tem que e do outro lado ali na Nilo tem que atravessar uma pracinha, alguma coisa que aí tu consegue entrar. Tem um muro ali dos lindeiros que impede. Mas o acesso mais facilitado é pela rua João Caetano, que dá pra Carlos Gomes. Uma ruazinha ali. É uma ruazinha ali. Tem os prédiozão ali, tu entra no meio das lojas. E aí tu vai pelo lado ali, até a continuação do João Caetano seria justamente em cima do território da comunidade. Aí, como a comunidade, essa comunidade quilombola, a família Silva, ela se reivindicou, teve todo o processo de reconhecimento, de titulação, a rua não vai ser mais discriminada, ainda bem. Mas o que abrange esse território declarado deles ali? Vai ser aquilo ali exatamente onde eles estão ou vai ser... Tem um pouco mais, não, tem um pouco mais, mas não dá 1 hectare mesmo, é muito diminuto o espaço, assim, em termos, se a gente pensar num território, enfim, é meio hectare que eles estão reivindicando, que ainda falta para ser titulado. E qual é, tu conhece, com certeza tu deve ter ido já, sim, conhece o pessoal. E qual é a intenção deles com essa terra? Eles vão permanecer ali ou tu acha que eles vão negociar? Não, vão permanecer. O Brigal faz especulação. Não, assim, não, calma. Não, tem que perguntar. Tem que perguntar porque porque por mais que seja deles, a gente sabe, reconhece que é deles, é uma região que se tornou super valorizada. Para eles seria muito, muito interessante. Não é do interesse deles vender, porque Entendeu? tem uma questão legal. O território, ele é, da forma como ele é titulado, ele é inalienável, ele vira um bem da União, mas ele se torna propriedade de uma associação quilombola, que é a associação deles, que tem um CNPJ, e o título daquele território fica ali. E aquele Até pode ser índio, tem que ter CNPJ, velho. E até para aquele bem é ao Estado. Sim. É ao Estado. E aquele bem, ele é inalienável. O que a comunidade pode fazer é escolher quem ela quiser botar ali para morar, para ficar ali. Aí é um critério deles interno, que quiser colocar, o que eles vão construir, se eles quiserem construir um espigão para morar ali. Pois é, fazer um empreendimento. Fazer um empreendimento deles. Mas vender, alienar para um terceiro que não seja a associação é impossível. Sim, não pode. Perfeito, é exatamente isso que nós O Júnior Pires falou que tá pior hoje em dia esse negócio de tudo é racismo. Eu não entendi ainda, Júnior, mas explica pra nós, por favor. Explica pra nós, tá falando daí de Londres ou daqui? Por favor. Não, eu acho que é daqui. Mas ele tá lá. Mas ele tem internet, é como ele tá vendo. É o ponto de vista. Ele, tu como antropólogo e pesquisador, tu vê uma luz no fim do túnel pra esse assunto? A questão é uma questão política, então a questão política é extremamente complexa. Tem uma complexidade envolvida, uma série de fatores, de articulações que
Não tem nada a ver com o assunto. Não é que não tenha nada a ver com o assunto. Eu me posiciono, obviamente, pela continuidade dessas políticas. Mas só que não depende só de mim. Ele disse que Não, eu tô dizendo falou que que as outras questões não eu tô dizendo que não é assim como a gente falou inicialmente. não disse Que as outras questões não teriam a ver necessariamente. Exatamente. O que impede, para variar, não tem nada a ver com o assunto. Como a gente estava falando no início do programa, sobre que não há interesse, que não houve interesse, não há interesse de fazer um programa de inclusão realmente. É uma questão paliativa. É legítima questão para o gringo ver, a questão para dizer, eles estão se mexendo pelo menos. Tipo o que o mundo faz com a África. Não é bem nesse sentido. A questão é a seguinte, é uma proposta de abordagem, tem que abordar a questão de alguma forma. Não, eu não estou dizendo a forma que a gente está abordando está errada, mas a gente tem que entender que essa forma de abordagem ou as ações que estamos tomando pode sim vir a beneficiar questões políticas, como a gente está dizendo que não fazer nada também beneficia questões políticas. O problema, velho, é que não tem continuidade. Se sai um governo agora e entra outro, eles vão querer destruir tudo que já está feito para fazer outras coisas. Mas tem coisas que não... Aí entra a questão que eu estou dizendo que existem 1 milhão de assuntos que não é de interesse de ninguém que se resolva. E mexer nesse vespeiro não é do interesse de ninguém dizer, agora assumiu o governo, agora eu vou resolver. Não é de interesse do cara. Mas dizer que vai anular o que já está feito, também o cara vai... Tudo é opinião pública, ainda mais para político, né? O cara não... O máximo que o cara vai fazer é não fazer nada. Mas fazer algo que vá contra os eleitores, o cara não vai fazer. O Michel Temer está fazendo isso. Os Michel Temer não tem o mínimo interesse de permanecer no governo. Interesse ele tem, cara, tem capacidade. Não tem interesse. Ele está preparando o terreno, ele preparou o terreno, fez o que tinha que fazer do conglomeradinho dele ali, mas ele sabe, assim como o Sartori, ele sabe muito bem que nunca vai... O Sartori tem primeiras pesquisas para se reeleger, não sei muito momento. Então, onde eles estão? Ele tem a máquina máquina pública. Mas eu queria responder a pergunta do Lucas, porque no contexto global, tô te falando, né? No contexto global, realmente a situação ela é muito difícil. Eu tava tergiversando, mas vou dizer que é difícil. Que é difícil. Não, a questão não é ver, mas é realmente tentar vislumbrar nesse cenário uma perspectiva mais positiva. Para tu ir para casa, fechar a porta, tá, não sai mais. Mas a questão é continuar na luta. É isso, é continuar. Mas pelo menos houve uma evolução, tipo, eu te perguntei evoluiu. Já teve exceção do negro na universidade. Só que ainda é tudo muito frágil. Essa é a questão. E eu acho que um sintoma da evolução é começar a aparecer as pessoas que são contra isso em evidência. Começa a ter os apoios a candidatos extremistas e conservadores. Essa manifestação mostra o quanto o outro movimento está forte. Está sentindo. Entendeu? Mas não é só isso. Só um pouquinho, o ponto, como a gente falou, global. A ponta que pega, por exemplo, o Trump, um discurso de separação. No momento que tu tinha um presidente negro, e daí tu vê aquelas outras pessoas ofendidas com aquilo ali, não se sentindo representado, tudo começa uma coisa contrária. Da mesma coisa que a gente fala aqui do imbecil do Bolsonaro, entendeu? Quantas pessoas, quando percebem que outra classe sabe que o pessoal tá se sobressaindo, quando começa a aflorar. E essa coisa de aflorar o do conservador é um sintoma do que o outro tá incomodando um pouco. Sabe aquela coisa do cara que reclama, agora o porteiro tá andando de avião também? O fulano começa mas ele não tá incomodando, mas é muito mais no sentido de que, como a gente falou, isso tudo é muito frágil ainda. Ele não tá incomodando porque ele conquistou o espaço legítimo, porque ele ainda não conquistou. Não, ele tá incomodando só porque ele tá tentando chegar no espaço isso que eu tô dizendo. que o outro achava que era exclusivamente dele. Não, isso que eu tô dizendo, ponto como eu falei, então, a universidade é só pra quem tem grana. Sim. Né? Eu digo, acho que eu expressei errado, não foi a conquista, as tentativas dali que faz o outro começar a gritar também. Eu acho que é no sentido assim, de tem que ter esse cuidado assim de. A crítica é muito mais no sentido de tentar matar um movimento que a gente pode dizer e ele tá na casca. Mas eu acho que essa questão da legitimação de um movimento ou não, de uma questão, assim como em muitos assuntos, a gente tem aí dois problemas que são sempre, digamos assim, aversos um ao outro, que é o povo e o tempo.
Entendeu? Conforme o tempo, a gente está falando aqui que tem todas essas políticas porque é uma questão recente, é uma questão de dívida do Estado com o povo negro, mas é uma questão recente. Conforme o tempo for passando, daqui a 50, 100, 150 anos, for uma questão mais distante, esses discursos de tentar ilegitimar a questão da dívida com o negro, as políticas raciais, vai se tornar mais forte, porque o povo não tem memória. E a gente tem N provas disso no nosso dia a dia, de que o povo não tem memória. Não tem memória de curto prazo até. Tá, mas só que essa questão, esse é o ponto que eu queria colocar. O povo pode ter memória, mas a realidade sempre é mais forte. Sim. A realidade, se nada for feito, vai cair. A gente vai cair num tipo de realidade que algo vai ter que ser feito. Não, fato. Isso é um fato. Mesmo não havendo a memória, a experiência ela vai continuar. Então, se nada nesse momento... É uma das coisas que eu quero abordar na minha tese, que ainda não consigo falar em termos mais sofisticados, principalmente da questão da violência, que se nada for feito, aí é uma perspectiva mais sombria da coisa, o Brasil caminha tranquilamente para uma situação que beira ao genocídio de fato. Aí eu teria que explicar as razões estruturais, subjetivas que acontecem nesse interior do Brasil, de mortes, de tudo, e que a gente vai caminhando para uma situação que vai ficar muito mais pesada se a gente não ir por caminhos mais, vamos dizer assim, entre aspas, pacíficos. E aí, ainda bem que não tinha nada. Então, essa questão, principalmente de diminuição do Estado, porque são políticas que precisam do Estado, é uma questão do Estado. A iniciativa privada, eu não sei qual é a perspectiva dos caras, enfim, é uma coisa muito matizada também. Então, a realidade sempre vai se impor. Não é só uma questão de consciência histórica, mas de uma realidade, uma experiência que se vive. Então, se nada for feito nesse momento, a gente caminha para um caminho muito mais duro, muito mais difícil. Meio aquela coisa, então, faz parte da solução, que não faz parte do problema e acaba... Até porque sempre tem algo vai acontecer questão em cima. Tu não fazer nada é fazer alguma coisa de uma forma... Exatamente. Tem consequências. A questão até, embora a gente tenha falado nisso hoje, mas essa questão de dívida histórica mais para gerar uma compreensão de como é que as coisas se estabeleceram até aqui, entendeu? Não vai, que a gente falou, que a frase que o colega dele fez, tem que ter tanto tempo de cota quanto tempo de escravidão. Então, se fosse uma dívida, uma dívida não tem como pagar, não uma dívida. É mais uma entender como é que se estruturou essa mentalidade e as coisas se colocaram da maneira que tá, né? Porque de alguma forma a gente tem que tentar explicar de como é que isso aconteceu, né? E entender as origens disso. Entender as origens não só dessa exclusão, mas desse pensamento que é excludente, que é racista, que é seletista, entendeu? Então, a história, eu acho que se serve bem esse papel nesse sentido, né? Exatamente. Mas eu concordo com o que o Boto fala. A consciência histórica, ela é fundamental. Sim. Ela é uma coisa fundamental. Não, é complementar. Ela é complementar, mas ela é fundamental por um simples exemplo, que é a consciência do Brasil em relação à ditadura, que é um passado muito recente e que as pessoas não têm absoluta... O país simplesmente ele saiu detonado. Sim. Por isso que a gente teve que mudar o regime, porque o regime se tornou insustentável. Não foi à toa, né? A gente teve que mudar. A gente teve que partir do zero de novo. Sim. E aí, mais uma vez, a gente está por falta dessa consciência histórica, de pelo menos não dar o exemplo, de prender os caras e dizer, olha, foi ruim, de não se lembrar quanto a gente vê uma situação muito pior do que a gente... Quando fala a maior crise da história do Brasil, sem querer defender nenhum aspecto. Mas tem exemplos mais fatalistas que a gente está vendo na Europa, de questões de quadros simulados do pré-guerra, né? A gente vê a questão dos partidos políticos assim. Em ascensão, discursos que todo mundo já cansou de ver quando estudava a história do início do século. Então... mas nesse aspecto de consciência, a Europa está um pouco melhor que o Brasil, né? A Europa tá se a gente não tem, e é isso que eu quero dizer, desculpa me interromper, Marcos. Se a gente não tem essa consciência, a gente não tem nem a consciência histórica da ditadura, que dirá do processo do negro, da escravidão, porque foi justamente, tem um texto da internet agora que eu não vou lembrar, aquele que é muito interessante, dos historiadores fazendo a avaliação do qual foi o legado da escravidão no Brasil, é justamente, um dos grandes legados que foi uma história que quis ser
que se pensou para ser apagada. Sim. Isso é um Não crime. vamos falar sobre isso. Não vamos mais falar sobre isso, mas isso fica no passado, que é uma tradição muito brasileira. Temos que deixar tudo isso no passado, esquecer. Então, discursos que fazem sobre a ditadura também. O que aconteceu. Que é a mesma coisa que falam sobre a ditadura. O que tu Então, comentou aí, eu tava vendo um vídeo, daí tem um rapaz que mora na Alemanha e ele comenta coisas sobre os outros países e tal. E daí mostraram um vídeo do Porta dos Fundos, no qual eles faziam uma sátira em cima do nazismo, do Hitler e tudo mais, e mostraram para ver como ele agiria com essa situação, vendo isso. E ele achou fantástico o vídeo. E dele começa a comentar assim que nas escolas, desde novo, já tudo aquilo meio que é ensinado para que não se repita. Tem aquele filme A Onda, Sabe? né? E daí, tipo assim, ó, não é uma coisa que não vamos falar como é a ditadura, entendeu? Ali ele já começa desde novo para as pessoas, que daí hoje tu vê um gurizão de 16 anos falando as coisas absurdas sem nenhuma noção do contexto histórico. E daí ele falou, não, acho muito legal isso, aqui tem bastante disso para as pessoas não cometerem o mesmo erro. Mas é que a ditadura, em certo, embora se possa fazer esse paralelo, e é interessante para compreender, porque historicamente ela está muito mais próxima do fim da escravidão, por exemplo. Sim. E ela contribuiu para a situação que o país está hoje, inclusive, em não criar em não ter nenhuma preocupação com política pública de inclusão para ninguém. Para ninguém, Sim. praticamente. Então, e de piorar um quadro que já era debilitado, já era difícil. Por causa dos embates próprios dela estacionar esses outros debates que estavam acontecendo desde 47, por exemplo, que o Alexandre falou, todos esses debates na área de cultura e desenvolvimento, eles pararam na época da ditadura porque simplesmente não podia falar de mais nada, entendeu? Uhum. Mas hoje a gente tem isso é um problema, porque, de novo, a gente volta para a questão do político, entendeu? Do viés político. Hoje se usa o discurso de o cara que está defendendo a ditadura, ele não é que ele não discutiu isso na escola, ele até teve aula sobre isso, invariavelmente, só que mas o livro é do MEC, o cara é de esquerda, o professor de história é de esquerda, entendeu? Então tudo que ele falou não interessa o que o Boca Aberta, tem um vídeo no YouTube que falou, entendeu? O que o pai do ciclano, do fulano viveu, ele se lembra, entendeu? Meu pai nunca passou nada. Então, lá no e aí, se Só busca prendeu o vagabundo. ia de carro pro trabalho, não vi então violência. se usa uma série de discursos que são paralelos a isso, entendeu? Para tentar deslegitimar, desconstruir um discurso oficial que está estabelecido, entendeu? Na questão do negro, muitas vezes eu acredito, pelo menos eu vejo que se tenta tapar o sol com a peneira. Não existe discriminação, isso aí não tem porquê, essas políticas não vão resolver nada, entendeu? É esse tipo de discurso que tu mais vê. O Júnior Pires acabou de botar ali pra mim, branco e preto é tudo igual. Mas é sempre a questão, falar assim, aonde que ao jogar isso ao vento, bom, ok, sim, mas contextualmente, a realidade, as experiências, como se estrutura a sociedade, a diferença lá é que ele falou que é tudo igual. Um amigo meu falou assim, não entendo isso porque estão falando racismo. Pra mim é todo mundo igual, sabe? Aquele vários. Eu falei pra ele, tá, cara, na tua empresa tem quantas pessoas? Tem 10. Quantos negros? Nenhum. E mulher, 1. Então, se tu falar que é tudo igual... É a pergunta da representatividade, meu irmão. São iguais, mas não é tratado da forma igual. Exatamente. No final do programa, o fato de tu não ter diferenciar isso não significa que o sistema e como tá as coisas mudadas não diferencia isso. Sim, tem que ter um contexto, tem que conhecer um contexto também. Pessoal, estamos chegando no final do programa, 2 horas de programa, 2 ótimas horas de programa. Foi ótimo. Muito obrigado pelo convite, foi muito obrigado a vocês. Muito obrigado à audiência também, foi uma grande audiência hoje, né? Vamos voltar aí com outros temas aí, com certeza. Pô, cara, acho que uma vez por mês fazer um lance desse, eu acho bacana. Eu tô fazendo uma vez por mês. Pois é, eu comecei agora. Bom, por favor, valeu. Considerações finais, Boto? Antes, só dar uma palhinha dos eventos do fim de semana. Aí, Sábado, Arraial do Parta tava demais. Muito bom. Muito bom. Uma galerona full, todo mundo se divertiu. Umas bandas ótimas. Ótimas bandas, né? Foi muito bacana. Teve também na sexta-feira Eu toquei até, a Laura tá assistindo o programa lá, na Colarte. O pessoal organizou uma festa muito bacana em Bé. Então, de parabéns, o pessoal, ainda bem que estão curtindo o programa aí, mais convide mais os teus amigos para curtir o programa, participar.
que vale a pena. Agradecer também o pessoal do Lixiguana, que organizou um evento no IBGE, a gente tocou lá no sábado. Salgadinho. Eu toquei, então... Não comprei ingresso. Mas tiveram uma preocupação com variedade de estilos musicais, achei Eu muito vi, legal. vi. Então, participei bem do legal. evento, então também agradecer ao pessoal. E domingo, E né? também agradecer aqui, poder participar do debate aqui. Hoje pude aprender muito aqui com o pessoal, sabe? Vim hoje mesmo, assim, para aprender, sabe? É muito legal ter Todos esses nós. assuntos em pauta, né, cara? Valeu, pessoal. E domingo também teve aí o Bando Solidário, né, Maestro? Uhum. Tava muito bacana ali na Praça da Querência. Pô, a gente né, pegou a praça bacaninha, porque teve o arraial deles lá da praça, mas transcorreu tudo bacana, eles com o som deles, Teve, nós com o nosso. Teve uma interação. Teve uma interação bonita de se Tava ver. uma tarde bonita também. Em breve a gente vai postar aí um vídeo com os melhores momentos dessa semana. Exatamente, das festas do final de semana. É isso aí. Marcos, mais alguma coisa? Então tá, não. Obrigado pelo convite aí, valeu. Não, obrigado por ter vindo aqui nos... Sempre as ordens, é só chamar que eu venho incomodar. Chamarei, eu inventarei uma nova pauta pra ti. Inventa E tu pra também. gente. Ah, valeu, muito obrigado pela presença. Foi Isso aí, muito bom. pessoal. Estudem história aí, procurem fontes confiáveis, pelo amor de Deus. Não, vou- Que nem tudo. Historiadores, Pessoal, pelo amor qualquer de Deus. coisa, Google Acadêmico, tá tudo Acadêmico, bem. por Google favor. Acadêmico, É um Cielo. site muito Cielo. bom que eu sempre questiono. Cielo. Pelo amor de Deus, historiadores, busquem historiadores, antropólogos, sociólogos, pessoas de ciências sociais. Boto mais alguma coisa? Não. Eu mando um beijo pra todo mundo. Tchau. Beijinho, beijinho, pessoal. beijinho. Beijo pra todo Obrigado. mundo que estava assistindo. Muito obrigado por todo mundo que compartilhou. E fomos. Meu Pau no beijinho. cu do Bolsonaro. Beijo pro todo mundo que estava assistindo aí. Beijo. Eu quase ia falar beijo pra crítica. Já fechou aí, Boto? Já, pode Foi bem ser. bacana, viu, beijinho? Ela vai Ah, eu deixar queria beijinho, ter né, ido, cara? mas eu até pensei.